Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes Agrifato. Muito obrigada pela sua audiência. O canal tem crescido, a gente tem conseguido levar a mensagem do campo tanto para o produtor quanto para a sociedade urbana. Então a nossa missão aos pouquinhos vai sendo cumprida com a ajuda de vocês. Então, por favor, clica no sininho aí, ative as notificações para receber todos os episódios que vão ao ar semanalmente. Então, toda semana a gente tem uma história nova para trazer para vocês. Muito aprendizado, muita inspiração. E inscreva-se no canal também para prestigiar o nosso trabalho, tá bom? Hoje estou aqui com duas pessoas muito especiais, excelentes anfitriões que eu já tive lá na operação deles. Estou aqui com o Daniel e a Tati Caruso. O Daniel, que é o líder, aquele que toca a operação da Guidara Meat, que eu já comi, por sinal, e não é à toa que vocês estão aqui. E a Tati, do Wagyu Brasil. Vou falar a mesma coisa. Não é à toa que vocês estão aqui. Então, uma honra ter vocês aqui. Obrigada por terem aceitado o convite. Prazer estar aqui hoje. Imagina, prazer é meu. E eu tenho uma... Peraí. Tem um presente. Coisa boa. Pra Tati. Um pro Daniel. E aqui, Daniel, vou dar uma estracada na sua surpresa. O da Tati é um livro meu. Ai, Por quê? legal. Eu dei 2 livros diferentes que vocês vão compartilhar, obviamente. Mas esse aqui é muito especial, que é o livro A Carne Nossa de Cada Dia. Eu não sei se vocês conhecem o Sacred Cow. Não. Ele traz todos os argumentos científicos que desmontam as teorias contra a carne. Então, o uso de água, emissão de gases de efeito estufa, relativo à saúde, quando a gente consome carne, o pessoal fala que faz mal, na verdade não faz mal, na verdade faz bem. Então, todos os mitos aqui rebatidos cientificamente. E quem fez... Leitura obrigatória, então, Leitura obrigatória. E eu falo, para quem já sabe tudo que tá aqui, leva uns 2, 3 exemplares lá no banco de trás da caminhonete e vai dando para quem precisa, porque esse livro é muito legal. Todo mundo vive na dúvida, como é que eu defendo isso na escola dos meus filhos? Né? Então, vou colocar aqui. Tá aí a solução. A solução, tá? Aqui tem os infográficos. Assim, como é que fala? Por exemplo, uso da água na pecuária para iniciantes. Como é que fala? For dummies, né? Então, é muito legal porque a gente pode levar o argumento para a escola dos nossos filhos, para os nossos amigos. Legal. Tá? É tudo bem explicadinho. O livro já é um best-seller, ele só estava em inglês, agora traduziram. E quem faz a revisão técnica é a minha amiga, né? Minha grande amiga. E a gente... o livro tá à venda na Amazon, não tem nada a ver com isso. Eu só achei, assim... Muito bom. Uma super iniciativa a gente divulgar o trabalho da minha amiga Lívia Padilha. Precisa melhorar muito a comunicação do agro, né? Demais, demais. Tá? Então, a gente estava falando aqui agora sobre isso, né? Então, a Lívia Padilha que fez os infográficos, ela que traduziu, ela fez a revisão técnica, então... Muito obrigado. Vocês. E aqui um famoso e conhecido, né, ele já? Esse é um famoso conhecido. Fala sobre gestão de risco de preços, né? Muito bom. E é isso. Muito obrigada. Eu queria dar início à nossa... Depois tem uns quereco-queco aí pra vocês. Eu queria dar início à nossa história porque é o seguinte, tem uma coisa muito curiosa. Eu já morei em Campinas, né? Já contei a história pra vocês. E eu ia e voltava pro bebedouro e eu passava ali na beira da estrada, em Americana, e eu falava, gente, o que tem Wagyu aqui? O que tá acontecendo? Porque no meio de um setor altamente industrial, né? Ou aqui na nossa região, pastos muito degradados pela questão topográfica. O que tá acontecendo que tem produção de qualidade aqui? Eu estranhava muito. E depois, mais pra frente, né? Eu descobri que tinha esse baita desse projeto de vocês. E que eu entendo que estão, de certa forma, interligados, apesar de terem resultados independentes. E como que começou isso, assim? De onde que veio? Porque é muito visionário, na verdade. Tá. Vamos lá. Eu sou a 3ª geração de, podemos chamar, pecuaristas, né? Começou com meu avô e sempre foi uma operação commodity. Então, fazendas no Mato Grosso do Sul, produção avacada 100% Nelore, faz cruzamento industrial, mas sempre focado em fornecer carne commodity aos grandes frigoríficos. Isso daí sempre me incomodou. Assim, não é possível que a gente não consegue agregar valor na pecuária, né? E conversa vai, conversa vem com meu pai. Ele falou, não, teu avô, quando ele foi para o Japão, ele ficou fascinado pela carne do Wagyu. Vamos buscar aonde tem esse animal, se tem genética, sêmen, importar, etc.
E aí ele conversou com o Belarmino Iglesias do Rubaiá. Falou, não, existe o Wagyu. Na época o Rubaiá servia carne de Wagyu, que era cruzamento industrial que ele fazia na fazenda dele. E ele falou, não, existe o Wagyu no Brasil. Eu vou te colocar em contato com os produtores. E aí em 2006 a gente teve um rebanho na Bahia que estava à venda e foi onde tudo começou. Então fomos na Chapada Diamantina, compramos 7 animais, 3 machos e 4 fêmeas, e esse foi o início de tudo. Então começou como um projeto de... A gente ia coletar as vacas para produzir touros, para fazer cruzamento industrial, mas mudamos o rumo e entramos... Não, vamos expandir o rebanho puro e fazer carne do Wagyu. E vocês levaram esses animais para onde? Para Americana. Para Americana então, mesmo? Veio da Chapada Tá. direto para Americana. E foi... um grande desafio. Eu falo que o Wagyu desafia qualquer pecuarista. Não tem literatura, não tinha, né? Que aí eu acho que é um pouco do trabalho que ela começou a fazer posteriormente. Mas foi no acerto e erro. No início, a literatura que tinha era japonesa. Nossa, aí tem um desafio. Então você desmama, coloca no confinamento, deixa a vida inteira no confinamento, abate o animal que não é com 900 gente, dias de 900 quilos e marmoreio nas alturas. Tem mercado disso no Brasil? Não tem, ninguém conhecia o Wagyu, ninguém nada. Para quem que eu vendo esse bicho? Na verdade, o que eu estou querendo produzir aqui, já começa daí, né? Justamente. Não vai ser a mesma coisa que a gente produz no animal comercial. Um custo altíssimo, né? Que é comida. Então, a gente foi errando, aprendendo, ajustando, enfim. E aí, em 2013, bom, tudo bem. Para quem que a gente vai vender esses animais? Vamos bater porta. Friamente analisando, né? Eles, né, que tomaram a frente disso tudo, foram muito malucos, né? Porque, não, vou fazer um negócio de qualidade e o mercado vai absorver. A gente sabe que não é bem assim o negócio. Não era a nossa intenção entrar no mercado da carne. Então, a gente não teve opção. A gente é pecuarista. Vocês queriam testar, assim, ou ver qual é que era? Não, na verdade, agregar valor. Existia um sonho de agregar valor na pecuária, que eu acho que todo pecuarista tem esse desejo. Sim. E quando você chega na parte da comercialização, quem compra esses animais? Não tinha comprador. Quem vai te dar a mão e falar, vamos agregar, vamos fazer o negócio acontecer? Porque não depende só dentro da porteira, né? Isso daí você tem que Isso daí a gente tá falando de 10 anos atrás. Você tem que estar combinado já com quem vai consumir esse negócio. Então, assim, batemos na porta dos frigoríficos, ninguém gostou da ideia. Eu pago remuneração de Angus, boi mais 5%, um animal que fica 300 dias no coxo, não tem conta de fecha. Impraticável. E aí, bom, vamos montar uma empresa que foi a Guidara, nasceu em 2013. E nasceu como uma comercializadora. Então, eu pegava nossos animais, mandava para abate e desossa terceirizado. E começamos a vender essa carne que, de novo, nesse início do projeto a gente estava com praticamente o animal confinado a vida toda. Marmoreios altíssimos. O brasileiro não tinha paladar para isso. Queria comer um steak. Mas era um volume muito pequeno ainda, né? Sem dúvida. Batia 6 animais por mês. Começou bem pequeno. E aí o brasileiro comendo steak de marmoreio altíssimo é parada obrigatória no banheiro, né? Então, a gente não sabia comer a carne. Você vai no Japão, é 100 gramas a refeição e você sai super satisfeito. Super satisfeito, né? Que é a sensação de saciedade por conta da gordura saturada. Sem dúvida. Por sinal, tem uma história curiosa sobre isso. Eu tenho um amigo que uma vez lá atrás, antes dessa época, acho que 2010, por aí, ele ganhou um steak
e deixou na geladeira, ele voltou de viagem. Talvez fosse até de vocês, porque muito pouca gente fazia isso aqui no Brasil. E dava steak, não era uma coisa que se servia no restaurante. E ele largou em casa e saiu, a mulher fez na panela de pressão. Oh my God. Então, assim, Não, a falta de cultura, de conhecimento sobre esse tipo de tem produto. vários, tem várias. Sem Tem várias, dúvida. assim. Mas enfim, foi erros e acertos até a gente achar o equilíbrio, né? Um ponto de equilíbrio. Então, hoje, se falar da nossa criação, a gente reduziu muito o tempo de confinamento e hoje basicamente é semi-confinamento. Então, sempre suplementado, o Wagyu, assim, é uma Ferrari. Não adianta você pegar uma Ferrari e andar numa estrada de terra. Então, você tem que dar as condições para ele expressar a genética. Então, nasceu creep feeding, desmamou semi-confinamento até os 22 meses. A partir daí, 6 a 8 meses de confinamento. Então, a gente passou de, basicamente, 600 dias de confinamento para uma redução aí de 8 meses. E aí vocês vão para um grau de marmoreio diferenciado do máximo? Na verdade... Fica mais ou menos no intermediário? Ou isso hoje a nossa média é 6 no Wagyu puro. Na escala de? De 12. Até Então 12. é intermediário. Para o mercado nacional, não precisa mais do que isso, sinceramente. Você consegue comer um steak até o marmoreio 5. Eu acho que... eu acho que o 5, 6 ainda vai. Do 7 pra cima já começa a ficar mais pesado, aí tem né? que ser... Já é outra quantidade, maneira de é outro servir. nível de culinária, enfim. Aí seria mais ou menos outra na experiência, linha sabe? do que a gente vê que parece o sashimi, que é o sashimi de Wagyu. Yakiniku, fatias bem fininhas. Que está começando uma onda desses restaurantes em São Paulo. Então, restaurantes coreanos, japoneses, que isso daí é uma coisa que desde o começo eu brinco com ela, não, a gente tem que fazer um yakiniku para ensinar as pessoas a comerem Wagyu. Tá. E hoje a gente vê isso daí já acontecendo. E, sem dúvida alguma, vai ser um grande aprendizado para o brasileiro frequentar esses restaurantes. Por sinal, esse é um dos grandes argumentos que lá no começo, quando se começou a falar de carne de laboratório, eu falei, puxa, se inventarem essa carne de laboratório, ela for eficiente economicamente, talvez tenha um espaço grande para ela, se ela for competitiva. Mas hoje, eu vejo que a gente tem uma evolução, né? E o paladar, ele vai se aprimorando e você vai querendo experimentar coisas novas. Você tá falando para mim que tá chegando esse tipo de produto nos restaurantes japoneses, uma pegada nova em São Paulo. Você jamais conseguiria fazer isso ou ter essa experiência numa impressora. Dadas as devidas proporções, a carne quase que viraria uma ração, entendeu? Sim, é sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Ao mesmo tempo em que tem um outro fator. Que eu falo, cara, como que você vai imitar perfeitamente os cortes bovinos, a sua estrutura fibrosa muscular, a questão do marmoreio. Então, assim, né? Para mim ficou um pouco incipiente. Você fazer um aglomerado de células e fazer um hamburguinho é uma coisa. Você fazer um aglomerado de células e imitar perfeitamente o animal, o corte é outra coisa. Não. E você colocar as variações desses cortes, a experiência gastronômica que você tem em cima disso é outra história. Sem falar na sustentabilidade, né? Perfeito. É uma fábrica ocupando... A quantidade de energia que se utiliza para produzir esse steak. Não, exato. Fora, isso ninguém fala, né? Isso ninguém fala. quer mostrar, isso ninguém... Pra gente produzir o bateu um papo com o professor Sérgio da Unicamp a respeito dessa história da... O Flanzer. Ele é sensacional. maravilhoso. E, nossa, ele acaba com qualquer argumento que existe. E não é olhando, é tecnicamente, né? Que nem você falou o livro aqui, que vem para derrubar todos os pontos, os mitos e falácias aí da produção da carne. E ele fala, não é economicamente sustentável. E eu acho que o sustentável hoje é um termo que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque as pessoas pensam no sustentável, elas já remetem ao orgânico, ao meio ambiente, a isso e aquilo. Mas o sustentável é pagar as contas, é manter os empregos, é o social que você está fazendo dentro da sua fazenda, dentro da sua indústria. Então, ser sustentável vai muito além de meio ambiente
e de pegada de carbono e de orgânico, porque as pessoas já pensam que verde orgânico hoje em dia, ou vegano, é saudável. A hora que você conversa com o Sérgio, você fala, isso é saudável? Ele falou, Tati, da onde você tá tirando que isso é saudável? Não é porque é vegano que isso vai ser saudável. Então, assim, as coisas vão puxando, uma coisa vai puxando a outra e vai distorcendo a imagem que as pessoas têm na cabeça. E você fala, como é que a gente para isso? Como é que a gente apresenta o que é de fato as coisas aqui pra cada um? Pois é, aí nós temos um problema. Muito difícil pra essa comunicação aí, da gente quebrar esses paradigmas. Então, né? aí nós temos um problema gravíssimo, que eu vejo assim, às vezes eu fico até um pouco desanimada, mas eu não desisto. O QI médio do brasileiro é 83. Então, se o QI dele médio é quase limítrofe, é muito difícil você explicar as coisas, porque o cara mal sabe ler. E para você aprender qualquer coisa, matemática, você precisa ler. Você precisa ter interpretação de texto, escrita, raciocínio, né? Assim, com um QI limítrofe médio de 83, o cara está fadado a receber um salário mínimo, porque o trabalho dele dificilmente vai valer mais que isso. Dentro do sistema capitalista de mercado, que é o que funciona. Aí, ele recebe, por exemplo, uma bolsa para ser subsidiado, um pouco menos do que um salário mínimo. Tá contente, ele fica bem, tá bom. porque ele não tem que trabalhar. E se ele for trabalhar, ele se esforça muito mais e ele não sai muito daquele nível, porque ele já foi estragado desde a educação. Aí, o que acontece? Às vezes ele se endivida, ele sai, precisa trabalhar um pouquinho, trabalha 1 mês, 2 meses, volta, porque pagou as contas já não vale a pena. Então, como que a gente vai fazer para levar esse tipo de conhecimento para as pessoas que não têm que ir para entender isso? E agora eu tô pensando na Massa Brasil. Massa, né? Outro ponto, você estava falando da sustentabilidade, cara, genial, porque as pessoas associam sustentabilidade só ao meio ambiente. Ora, se for necessário para eu ser sustentável ambientalmente, na concepção deles, produzir uma carne que custa, sei lá, cara, R$1.000 o quilo... A fome que você vai gerar. A fome que você vai gerar do outro lado, é exatamente o que você está falando. Então tudo tem que ter equilíbrio. E a gente está numa época em que o equilíbrio ele já não é mais tão valioso perante as pessoas que definem o que é certo e o que é errado, não o povão. E aí, vou um pouco mais além nessa parte da carne, né? Tudo bem, se a gente vai fazer um negócio de laboratório que vai ter um custo baixo e que a indústria vai explorar para acabar com a fome do mundo, eu não abro a minha boca. Beleza. Mas não, qual é o nicho de mercado que eles estão atacando? Alta renda. O gourmet, alta renda. É caríssimo. Vai ser vegano hoje em dia. Aliás, caríssimo. Nenhum desses projetos jamais se pagou, até hoje. É caríssimo, entendeu? Então, assim, fica difícil da gente defender e apoiar, sendo que não é um negócio saudável. Ah, mas as vidas, mas isso e aquilo. Eu acho que quem tem esse contato no campo, quem cresce, vê o respeito que existe ali, essa relação natureza, animal, criação, as pessoas que estão envolvidas ali no campo, entendeu? Quem vive isso. E as pessoas hoje cada vez criadas... eu brinco com o Daniel, são bolhas que a gente precisa estourar, sabe? Trazer as pessoas mais pra realidade, mais pro mas não é minha realidade. Mas como que se sustenta? Como que você alimenta? Teoria. Como que você alimenta? Como que você não mata... Como que você mata a fome das pessoas normais, né? Por milhões de anos foi de um jeito. Agora, nos últimos 20, vocês querem transformar toda a alimentação da humanidade. Cara, é uma coisa que tá errada. E outra, vamos lá. Tá falando que é ambientalmente mais sustentável? Esse é sempre o grande apelo, né? Ambientalmente mais sustentável. Agora, tá aí no livro da Lívia. Você usa 97% da água na pecuária pasto, que é a pecuária brasileira. 97% da água é água da chuva, não é encanada. E no laboratório, é 100% encanada. 100%. Compete com quem tá na... Você quer falar de sustentabilidade? Então vamos começar. Nas nossas fazendas no Mato Grosso do Sul, a gente tem 55 mil hectares de preservação. 55 mil? 55 mil de preservação. Cara, nós somos responsáveis por preservar isso. Tá. A gente tem mais de 100 funcionários, 100 famílias. Essas 100 famílias, elas estão isoladas. Querendo ou não, são 70 quilômetros de estrada de chão da cidade mais próxima. Então a gente tem que fornecer educação para essas crianças. Então, tudo vira uma responsabilidade do produtor. Então, beleza. Temos escola que é referência na cidade, com internato.
Então, são 13 retiros, a gente recolhe as crianças e leva para essa escola que fica na sede, na segunda, e devolve para a família na sexta. Olha a responsabilidade que é isso. Muito. Tá. Muito. E a questão econômica, obviamente, né? Que tudo isso daí são os 3 pilares. Então, é ambiental, social e econômico. Se esses 3 pilares não param de pé, não existe sustentabilidade. Exatamente. Então, assim, olha o que o pecuarista, o que o produtor rural ele tem que sustentar para ele ser eficiente em todo esse organismo. E aí começam os bombardeios de mídia que pecuarista, produtor rural está colocando fogo. Qual que é o interesse nosso em colocar fogo na própria terra? No nosso ativo. É um negócio assim... Eu não sei... Ou a mudança climática. O produtor rural ele não está preocupado com a mudança climática. Gente, o maior afetado por uma mudança climática é o produtor rural. Não, essa safra foi uma catástrofe. Acaba com todo mundo. Está sendo. E, assim... Eu falo assim, é só olhar quem está apagando o fogo. Quem está apagando o fogo? É o poder público, né? Literalmente. Ou é o produtor com seus próprios recursos, bombeirinho lá, num dia de vento. Você não faz nem cosquinha. Então, assim, é só ver quem tá com a cara cheia de fuligem. Aí você já sabe. O meu pai tem um amigo em Brasília, né? E aí ligou, falou, pô, como é que tá o fogo aí? Não sei o que lá. Ah, não, porque agora nós estamos mandando 100 bombeiros para o Mato Grosso para ajudar no controle do incêndio. As pessoas não têm noção da dimensão. Não. E assim, achando que ele estava solucionando o problema do Mato Grosso. Não é desmerecendo de maneira alguma. É que não há vivência daquilo. A ajuda que está sendo enviada, entendeu? De maneira alguma, mas não tem noção das dimensões do nosso país. Das nossas fronteiras, do nosso... Não tem a menor idea, entendeu? Eu falo, que a terra é sua, você tem que controlar. Você tem noção do que é controlar, ou um parque estadual tá pegando fogo sem controle e você fala daqui pra dentro não entra? Como é que você segura? Como é que você faz isso? E quando vem do vizinho, porque descontrolou, tem 1000 possibilidades. Você não vai conseguir deixar um cara estático na beira da rodovia, no calor, na poeira, no risco de um acidente vigiando pra ver se alguém põe fogo no mato, gente. E por lei, você é responsável pela tua terra. Exatamente. Então, assim, se pegar fogo, você, pecuarista, dono da área, é responsável por isso. E vou te falar outra coisa. Isso aqui é, assim... Teve uma também. Foram roubar gado na fazenda. Nossa. Beira de rodovia é isso, né? Beira de rodovia. Cortaram a cerca. O gado, o que fez? Fugiu pra rodovia. Acidente. Quem que é responsável? Vocês. Você é o prejudicado... E o que tem que pagar a multa, se responsabilizar pelo prejuízo que você tomou. Graças a Deus, não machucou ninguém. Mas tive que pagar uma carreta, um carro. Foram 12 cabeças atropeladas. E nossa, eu sou responsável. Aí a gente... Tá, qual que é o meu direito? Qual que... Foi um ladrão que cortou a cerca e fez tudo isso? Direito nenhum. Nunca mais acha. Você que é o responsável pela tua cerca. Imagina. Você não acha, os caras não querem fazer nem o BO pra você. Entendeu? Porque não vai achar. Não tem aparelho investigativo eficiente no Brasil, não tem contingente pra abarcar esse tipo de problema, você é o culpado. Então você toma uma porrada de todos os lados. E aí, bom, tá, tudo bem, eu faço tudo isso, vou tentar vender isso, né? Pra essa questão de sustentabilidade, pilar econômico. Fui conversar com tradings fora, olha, eu tenho uma carne sustentável, orgânica, apelo social. Aí nem entramos na qualidade da carne em si. Lá no Mato Grosso é Nelore, é um produto mais gado assim, comercial. Vem com toda essa bagagem ambiental, é o ESG, né? Que todo mundo busca hoje. Então, quanto que a indústria hoje, ou o mercado está disposto a pagar pelo produto ESG? Porque todo mundo só fala de ESG isso hoje, iria né? entregar um produto certificado. Que o produtor incendeia, faz isso, faz... Bom, a minha carne é limpinha. Então vamos lá, você que reclama, que desmata, tal, essa aqui tá em ordem. Quanto que você vai pagar a mais por isso aqui? Aí foi o Chico Bento na Europa vender a carne. Cara, todo mundo fascinado. Nossa, que lindo, não sei o quê. Foram na fazenda, tudo mais.
Tá, mas vamos para a parte comercial. Quanto vocês estão dispostos a pagar mais por essa carne? Veja bem, o mercado, piriri, parará. Ou seja, ninguém está disposto a pagar E não mais só nada. pra Mas fora, aquela ali- tá? Não só pra fora. Aquela ali não tem nada disso, tem mais ou menos o mesmo gosto e eu não preciso pagar prêmio. Então, no fim do dia, passa a régua, é tudo igual. Então a gente não tem incentivo nenhum para fazer o correto. Sim, tua obrigação. As coisas, assim, vão se tornando obrigações. Então, você nunca é remunerado por mais que você faça. Mas você é desafiado Obrigado, se você não faz. Perfeito. Então, é um negócio, assim... É uma hipocrisia do caramba, É uma né? hipocrisia. Esse, que Esse é o termo, Esse é o hipocrisia. termo, pra não E- falar um outro. E aí, beleza. Montamos a Guidara. Bom, desculpa só te interromper. A gente tentou explicar isso pro Simon, né? Porque nós tivemos todos aqui. Não, o Simon. demos um nó na cabeça do E Simon, ele coitado. falou, não, eu estive em 20 e tantas cadeias. Ele falou isso aqui também. 20 e tantas cadeias. Eu perguntei, nenhuma quer pagar pelo prêmio, mas a gente tem que fazer. Eu falei, mas quem vai pagar, gente? Isso custa, vocês não estão entendendo. Eu não vou conseguir fazer se não me remunera. Não é nenhuma questão de lucro. É uma questão de permanecer fazendo. Sem Vocês dúvida. não estão entendendo. Não tem Tanto que muita ninguém gente está consegue. saindo da atividade. Né? Sim, ninguém consegue responder. Quem vai pagar mais? Não tem um cara que levanta a mão e fala, eu vou salvar o planeta e vou pagar mais. Ninguém. E aí, você É vê. mais fácil fazer carne vegana ali. O Brasil é uma potência de produção de tudo, né? E quando você vai lá fora, o pessoal tem medo da gente. Você tem pavor. E, enfim, a gente foi numa feira na Alemanha. Porque nós somos pecuaristas brasileiros, isso. Só faltava perguntar o que você tá fazendo aqui. O cara me dava bom dia pra Sério? você. Não. Eram inimigos. Eu falava, Não. gente, o que tá acontecendo aqui? Ó, viemos em paz, tá? Só bater um papo. Mas vocês acham que aqui. eles têm essa imagem também de devastação? Total. Total. É assustador. É assustador. A gente teve na Austrália agora em abril. Teve um slide, até tirei foto. Era um Era o Brasil, incêndio. era Era um uma mapa fumaça. mundial, Meu o Deus. Brasil pegando fogo, deforestation. É vergonhoso. Eu vi Cara, aquilo ali, eu que Então, falei, gente... isso daí falando de mercado global da carne. Então, tem o Brasil pegando fogo, desmatando para produzir carne, e tem a Austrália... Que é um deserto, É. né? O que sequestra de carbono, Austrália? Desculpa, Sim. entendeu? Qual que é o Mas estoque, né? Qual que da é o Austrália? estoque, E, entendeu? então, Tudo em confinamento e o Brasil lá sendo fadado ao... A que degradação são as moral. duas potências, vamos dizer. Eu acho engraçado porque eu visualizo, assim, que quanto mais riquinho é o país, mais eles têm essa visão. Mais implantaram Eles têm medo, lá. eles têm, porque eles, em teoria, eles querem barrar o Brasil de entrar no mercado deles. A verdade, a grande verdade é essa. E a Austrália, como muito inteligente com essa história toda, né? Não, o Brasil detona tudo mesmo. Comprem da gente, nós somos mais sustentáveis, nós somos os certinhos, nós Somos somos os limpinhos, limpinhos, os limpinhos. cheirosinhos. Exatamente, entendeu? É isso aí. Então, assim, os Estados Unidos, o que acontece? Vou detonar, por quê? Fechar o mercado pra eu preservar meu O Brasil produtor. tem cota de carne Europa, pra a Estados mesma Unidos. coisa. Europa, a mesma Europa coisa. faz 5 Agora anos que não é habilita o, nenhuma planta é o no Brasil. estrógeno, é a fêmea. Eu não quero isso, eu não quero... Estradiol na carne. Europa, a hoje. gente na feira da Alemanha, o pessoal falava, e aí, vocês vão vir pra cá? Mas assim, a hora que você pega o modelo de produção deles, com tudo que a gente vê aqui, a gente viaja, já tivemos Japão, Europa, Estados Unidos, Austrália. Gente, a Incomparável. pecuária nossa tem que ter... É lógico que existem os bons e os maus exemplos, como em qualquer Como em ramo, tudo. né? É. Mas assim, é parâmetro, é referência. Aqueles australianos, eu falei, vocês têm que ir pro Brasil ver o que é o que tá acontecendo entendeu? lá. Ver o que é tecnologia, o que é dado, o que é informação, o que Tanto é que o Simon rastreabilidade. não imaginava, né? Não, Ele ele não ficou- imaginava. Ele falou, cara... O que é Fascinante. rastreabilidade. E assim, eu o não que é uma sei- operação nossa enxuta ou pequena, pra ele é uma coisa muito significativa. E aí eu não Porque sei é pequeno até pra nós o quê? aonde Comparando com a JBS, a muitas grande vezes. indústria quer divulgar essa informação lá fora. Não quer. Ela não quer, ela cobra quer. do produtor eficiência Não quer. pra quê? Pra ele ganhar custo e escala de produção, obviamente,
e ela fica numa zona de conforto. Eu aqui vejo... E deixa rolar, entendeu? Deixa o produtor sofrer. Eu vejo as maiores assim. indústrias como as maiores defensoras dessas medidas, ao invés de falar bem do seu sistema de produção. É isso. Ao invés de querer agregar, não, deixa rolar, porque daí a gente vai ganhando com a oscilação do mercado. Ou uma forma de controlar mais o seu fornecedor, entendeu? De enfraquecê-lo. Eu não sei se é isso é teoria da conspiração minha, mas assim, a hora que a gente vê... Lídia, a gente, de tudo que a gente anda, a pecuária que a gente tem aqui, a gente tem uma classificação de carcaça. Você vai à Austrália, tem. De qualidade de carcaça. Você vai aos Estados Unidos, tem. Você vai à Europa, tem. Aqui não tem. Qual é o interesse deles de fazerem? Nenhum. De remunerar, de fazer o produtor querer buscar uma qualidade melhor? Não tem. Fadados a produzir commodity. Será que tem mercado para isso já? Tem. Porque quando a gente compara poder de compra ou PIB per capita, a gente tem uma diferença grande com Austrália, Europa, Estados Unidos. O Brasil exporta hoje? Hoje 30%, aproximadamente. Aí poderia embutir aí, né? Assim. A gente exporta muito pra Temos China, aqui, né? tá? Que hoje boi de qualidade tá sumido do mercado. A gente ainda importa muita coisa. Né? Eu acho que aqui eu não acho que é um volume grande, mas a hora que a gente fala pra fora, 30% da commodity, será que a gente não conseguia fazer 10% de qualidade? Uma classificação de carcaça seria um programa desenvolvido, seria mais eficiente para se abrir mercados, por exemplo, como Coreia do Sul e Japão, do que Oriente suspender Médio. febre aftosa. Gente, o Oriente Médio morre por uma coisa de qualidade. Pede. Mas eles não consomem... teria que ser carne dianteira, no caso. Entendeu? Não vai trazer. Tudo. Carne Sendo abate halal. Israel. Sendo abate halal, vai tudo. E É, hoje vai as tudo. grandes Árabes plantas comem nossas tudo. são todas halal. Israel tem sido um grande parceiro, né? Sim. Esse que é o ponto, assim... Eu não sei como que a gente soluciona esse problema de comunicação. Voltando lá no embrião dessa conversa que a gente tá tendo agora. Porque o QI médio é limítrofe, gente. O cara escuta... E é bombardeado por fake news. Né? Isso. Então Isso é muito se torna triste. verdade. Isso. A Então, mentira se torna verdade. Ele escuta que o fazendeiro é monoculturista, escravizador de mão de obra, explorador do meio ambiente. Mas você sabe que o QI médio, né? Aonde mora esse QI médio hoje? Né? Porque às vezes você pega... A gente viajou, a gente teve interior de Piauí, de Tocantins... E aí a gente via lá, né? Programa Luz para Todos, programa Água para Todos, o que tinha mais? Bolsa Família também. Todas as casinhas com as bandeirinhas dos partidos políticos, não vou citar nomes. Mas, assim, o cara que mora ali, você até entende, que é a história do QI, né? Você até entende o cara, ele morava no meio de nada, ele não tinha luz, ele não tinha água, ele não tinha nada. Sim, e alguém falou que deu pra ele. E ele receber esse apoio, você entende, é compreensível, né? Agora, o urbano, vamos falar assim, essa população, querendo ou não, ela tem acesso já à internet, ela não tá tão deslocada, assim, de uma realidade, né? E aí, é o que a gente fala, quando tivemos a reeleição da nossa presidenta, eu lembro que eu falei, gente, não é questão... Isso que não era pra falar de política, né? Não é questão de partidos, disso, mas são as pessoas se contentarem com isso. Como é que tá a educação? Como é que tá a saúde? Tá boa? Como é que tá? Não. Dar a bolsa aqui, o auxílio daquilo e tá bom. 20 anos Podemos exigir muito mais do que isso. 20 Segurança, como é que tá? Não tem. Uhum. Então, assim, como é que tá? 20 anos da história de um projeto de poder que não chegou em lugar nenhum. É a ignorância, que é o que você fala, se contenta com isso. E pode exigir muito mais, os impostos que a gente paga, tudo que a gente faz. E que essa população também é impactada por isso. Eles acham que não. Uhum. Mas o custo da gasolina, a passagem do ônibus, tá tudo embutido aí. Eles pagam essa conta também. Quando que o Brasil deixou de ser um país, por exemplo, que figura entre os últimos nas notas de educação, nos rankings de educação? Nunca deixou de ser. Esse é um problema. Quando que o Brasil deixou de ser... Quando que o Brasil deixou de ser um dos países mais violentos do mundo por taxa de homicídio, não só por número, né? Nunca deixou de ser. Então, assim, na prática, é um projeto. Agora, eu acho... Por exemplo, outro dia eu vi um amigo postando sobre os benefícios da carne, baseado numa pesquisa. E tava lá um Instagram com uma tarja, informação parcialmente falsa. Aí você clica lá pra ver. Agência sei lá o quê.
alguma dessas agências pagas aí por grandes veículos de mídia. Essa informação é parcialmente falsa porque a pesquisa foi feita via consulta remota. Eu falei, mas é uma pesquisa. Esse é o resultado da pesquisa. Então, assim, se a pesquisa fala o que você quer, ela vale. Se ela não fala o que você quer, ela é parcialmente falsa. Não, mas é a pesquisa. É assustador. Então, a informação não era falsa. É o resultado de uma pesquisa. Você pode discutir o método da pesquisa. E isso vale para tudo. Para absolutamente tudo. A gente tem hoje ciência paga para concluir uma determinada coisa. E a gente sabe disso. O tamanho do lobby das farmacêuticas é absurdo. Mas você não pode falar que a informação é parcialmente falsa. Assim, um jornalista escrever isso. Você é especialista, por acaso? Enfim. E eu nem fui nos meandros aí da pesquisa. O professor Sérgio deve conhecer bem. Não. E, por sinal, eu preciso chamar ele aqui. Não, já chamei, precisa, ele não tinha agenda. Sérgio Ele tá para vir. Mas, assim, o que eu quero dizer é que o que me preocupa é que essa massa que vota. E quando eles votam, decide. quem faz a legislação no nosso país, que é esse Frankenstein Ai, horroroso... Não vamos nem entrar nesses Não vou nem assuntos, pelo amor de Deus. E vamos lá. Por que não se investe em educação? Meu Deus. Pra alienar. Claro, eu tenho É, certeza. tá tudo certo. Pra manter o QI limítrofe. Isso aí. Entendeu? É E isso. aí, Em prol das nossas elites, oligarquias políticas. É isso, mas assim, voltando ao projeto de vocês, não, é sério, o que eu enxergo é que, por exemplo, apesar de toda essa tragédia social, política, legislativa, a gente tem um problema hoje de lei no Brasil que não existe, depois volta a não existir, enfim. Mas dentro disso tudo, a gente, da década de 90 para cá, aumentou muito o poder de compra médio do brasileiro e coisas que não se falava, hoje se fala. Então, por exemplo, o consumo de carne de qualidade, que é o que a gente está falando. Inclusive, eu já vou fazer até um adendo. O alimento de qualidade, como a carne, que embute em si Carne todos os nutrientes, nutracêutica. e que não tem carboidrato no meio, então fica todo mundo forte e saudável, ela embute em si uma necessidade de dinheiro para acessar, mas uma quantidade a ser comprada muito menor para se nutrir muito mais. É igual ração de cachorro. Você dá ração ruim e barata, ele come muito. Você dá ração boa, ele come menos. Uma coisa muito parecida, similar. Então, assim, até porque nosso aparelho digestivo é muito parecido com o do dog, né? Do doguito. Então, falando nisso, eu vejo que a gente tem escalado cada vez mais para boas experiências de carne de qualidade. E eu acho, assim, que vocês foram muito visionários. Porque vocês começaram um projeto numa época em que não se debatia tanto isso. E hoje virou, de fato, um projeto, uma coisa que se desenvolve no Brasil. E hoje nossa pecuária está indo para um rumo oposto, né? De voltar para o Nelore, você fala? Não, do boi China. A do boi China. Sim, total. Então, a gente vê várias fases na pecuária, né? Então, A fase começou... que todo mundo fez o F1 Angus, a fase do olhando Angus, a programa qualidade. de bonificação pelo Angus, que Angus. foi o início de tudo, né? A gente tem que tirar o chapéu para a associação do Angus, nesse quesito. Mas Foi o primeiro que conseguiu fazer uma diferenciação dentro da uma grande indústria, né? certificação e tudo mais. E, bom, deu aquele boom, né? Aí entrou boi China no mercado. Isso daí virou tudo. Desmontou, né? O pessoal já tava castrando o macho, tava indo num caminho tava assim, indo mais num olhando caminho pra de qualidade. qualidade, e aí, de repente... E mesmo nós, na nossa fazenda comercial, a gente seminava muito Angus e agora zero. Zero, né? Zero. A gente também. Nós passamos por isso também. Então, o que a gente quer? Um animal precoce, o que a indústria da carne está remunerando? Animal precoce, sem acabamento de gordura. Então, vamos para as raças continentais. Limousin, Charolais, Santa Gertrudes. Vamos no peso. E vai. 18 meses, 22 arrobas, tchau. E então, hoje a gente vê uma falta de oferta de animais pensando em carne de qualidade. Total. Se você for comprar, se você não produz, você tá ferrado. E assim, é porque sumiu o mercado? Porque o consumo, a gente não tá consumindo mais carne de qualidade? Não, é pelo porque contrário. você tem um mercado de China que engole esse movimento E você todo, pega os dados entendeu? da Asbia, inseminação artificial, Bem caro. despencou o sêmen de Angus, subiu das raças continentais, Mas e de modo geral, o dado geral a de sêmen inseminação também caiu. reduziu também, porque Crise. No momento, bateram fêmea, arroba lá para baixo, pouco investimento. E na verdade, muitas vezes, necessidade de liquidar para fazer caixa. Simples assim.
né? Sem dúvida. Agora, tem uma coisa interessante. O setor de carne de qualidade, ele precisa de estabilidade de fornecimento, né? Isso é uma coisa importante, uma atribuição importante. É um E a dos maiores gente- desafios pra gente hoje Pois também. é. E a gente não tem nenhuma muito- indústria consegue entregar qualidade 52 semanas no ano se ela não tem a produção. Pois é, exatamente. E aí que eu vejo a dificuldade de você estabelecer programas de carne que tragam uma previsibilidade de fornecimento, que é o que a cadeia necessita. Se você está falando de restaurante, se você está falando, por exemplo, de restaurante de alto padrão, que vai servir um steak wagyu, você está falando de alguém que precisa oferecer aquilo no cardápio. Pode até ser sazonal, mas no mínimo tem que estar do mesmo jeito. Se o cara vai um dia ele gosta, ele tem que voltar a encontrar a mesma coisa no outro dia, do mesmo tamanho, do mesmo A padrão. tal da padronização. Sim. E É um o grande que a gente desafio. peca muito aqui, né? Porque não tem esse programa. E aí foi algo que vocês tentaram verticalizar com os dois projetos, falando de Guidara e falando de Wagyu Brasil. A Guidara, a gente acabou focando muito na criação do gado puro. No início. E a gente tinha touros Wagyu que estavam nas grandes centrais, né? Então a gente falou, o mercado vai fazer esse cruzado e a gente vai ter a opção de comprar esse produto lá na frente. E focamos no puro, porque o puro é um animal bem desafiador, assim, pra ser criado, entendeu? Então, Especialmente aqui, talvez. se a né? gente for contar com um crescimento de rebanho e um fornecimento de terceiro de animal puro, dando as proporções que a gente está dando pro projeto, estruturando indústria, tudo isso, eu acho que a gente vai ficar na mão. Então, o Daniel focou 100% na criação dos animais puros. E aí, a hora que a indústria tá pronta, que vira uma chavinha lá, que a gente tá de 20 animais por mês aí, passa pra 60 Wagyu, mais não sei quantos Angus, e possibilidade de a gente tinha uma estrutura capaz de trabalhar um volume muito maior, né? Na verdade, A gente quer pôr o cruzado pra dentro. na verdade, em o nosso linha. projeto, quando a gente... Isso daí em 2016. A gente começou a aumentar os abates, e aí ou a gente parava, porque a indústria que presta serviço, indústria frigorífica de modo geral, eles querem produtividade. Então você não Volume. pode pegar um Wagyu e colocar numa linha de produção que você detona. Você perde tudo. E aí... Todo o assim, recorte que você quer dar, você perde ali. questão de toalete do Toalete, corte e tudo mais, deixa a desejar. Então a gente parava e montava a indústria. E quando a gente optou por montar a indústria, o projeto inicial tinha 800 metros quadrados, uma indústria pequena, tudo. E quando a gente entrou no CIF, que eu sempre falei, não, tem que ter CIF, porque o Brasil é muito instável. Então, deu algum problema aqui, consegue mandar carne para fora e uma coisa que eu nunca abri mão. O projeto cresceu. Eles voltaram que, olha, já estava naquela iminência do CISB, então eles falaram, uma indústria desse porte teria que ser estadual para depois você migrar para o CISB. Eu falei, não, eu quero Porta aberta. quero ter porta aberta, eu quero ser cifrado. O que eu preciso fazer? Então você tem que dimensionar a tua planta para produzir 24 toneladas disso, que é um container por turno. Então a gente fez esse redimensionamento da indústria. Então... Câmera de carcaça, câmera de congelamento, tudo cresceu, né? Desossa. Tudo. Então um projeto que era para ser um negócio boutique, nichado para o Wagyu, virou só um pro negócio Wagyu. grande. E para manter uma indústria desse tamanho, você precisa ter escala de Tem produção. escala de produção. Aí vocês entraram no problema que Aí, era um problema, você quis solucionar, você voltou mais ou menos pra ele ali. só que eu nasci Só da que sob pecuária, controle, eu não sob nasci do controle. comercial. Então, foi assim, o outro desafio nosso que a gente... dobrado. Então a gente começou a produção só com Wagyu, aí Cordeiro, depois a gente entrou com a linha do Wagyu cruzado, depois foi o Angus, por fim o Nelore. Então toda essa escala que a gente fez foi justamente para aumentar o portfólio, aumentar o mix de produto e aumentar a escala de produção. Produtividade da indústria, né? Porque ficou um negócio... Sim, aí tem que aproveitar ali. Diluir custo fixo, né? Justamente. Porque eu produzindo 100 toneladas ou 250 toneladas... Tem coisas que estão custando a mesma coisa ali. Justamente. E aí, me fala uma coisa. Vocês fazem o abate onde?
Hoje É separado, né? o abate Terceirizado. é terceirizado. Ele é É a única terceirizado. parte da cadeia que A gente que ainda não teve coragem. Na verdade, a gente se aventurou. No cordeiro. A gente arrendou uma planta de abate de cordeiro. E... Putz, é uma operação Muito complexa. E que aí também a burocracia para você conseguir trabalhar, meus amigos. Isso é Boa sorte. Isso é uma coisa que me Não revolta. é à toa que a gente fica concentrado em 3 grandes indústrias no Brasil, entendeu? É difícil. É revoltante. É revoltante. Principalmente quando você vai pra fora. Como assim? Ah, é quando você visita as operações em outros países. Ah, quando você faz a comparação. Assim, a gente montou uma indústria, assim, modéstia à parte, processos, equipamentos de melhor qualidade, tudo do bom e do melhor. E começamos o processo de habilitação. Então, vamos habilitar para tais países? Cara, é bloqueio comercial. Você não consegue. Então, assim, e você pega o nosso irmão vizinho aqui, Uruguai, exporta para o mundo inteiro. Você vai na indústria, você não troca um horror. Bota pra você entrar na indústria. É um açougão e exporta para Estados Unidos, não tem cota, Europa, China. De onde vem esse bloqueio? É comercial, dos países compradores. Pois é. Por que será, né? Depois faz 5 anos que não habilita uma planta no Brasil para a Europa. Depois da questão da carne fraca, a Desgessante não teve mais missão para o Brasil. Por quê? Se abre as portas para o Brasil, vai inundar de carne e vai matar todos os pecuaristas lá dentro. Não, e os incentivos que a Europa tem para a produção de carne? Se o governo te paga tem uma taxa anual, se é raça nativa, autóctones, era 600 euros, 600 né? euros. 600 euros por ano, por cabeça, que você tinha. Nossa. Esse exemplo é a Espanha, tá, gente? Espanha. Se é raça comercial, acho que é 100 e poucos euros. Cara, isso daí é maior do que a margem que a gente tem no Brasil por animal. Por animal. Pois é. E aí eu falo, essa semana abriu a boca aí nosso maior representante, né? Executivo. Ficou 2 minutos, falou um monte de bobagem sobre defensivo. Que o Brasil é o maior usuário de agrotóxico do mundo, que as moléculas que a gente usa aqui são proibidas na Europa. Isso que é pra... Cara, assim, quando o cara que representa a gente cospe na gente e fala com o mundo inteiro, é claro que vai ter bloqueio. Ou seja, você não ajuda o bloqueio a ser vencido, porque assim, você cria narrativas... A nossa comunicação é horrível. Pois é. Você cria barreiras não tarifárias, comerciais, disfarçadas de ambientalismo barato. Então, vamos lá. Se o Brasil utilizasse, a gente transformar volume de defensivo em volume por área de aplicação, ainda considerando que a gente tem, às vezes, 3 safras, às vezes 2... Isso era um ponto que eu ia falar, porque o mundo inteiro faz uma safra. A gente faz 3 no mesmo terreno. Mas você considerando... Ninguém contabiliza isso, ninguém leva isso em consideração. Você considerando o uso, litros aplicados por hectare produzido, despenca, a gente não usa. Por que a gente não usa molécula por que a gente usa molécula que é proibida na Europa? 2 motivos. Porque a molécula aqui no Brasil ela demora 10 anos para ser aprovada, segundo a legislação. Então, eles já não estão usando mais moléculas antigas e nós estamos por conta da exigência regulatória da Anvisa. Segundo, porque eles têm 6 meses de gelo. Que mata tudo que tem ali naquela eles terra. Têm um vazio sanitário natural que nós não temos. Então, são moléculas diferentes para pragas diferentes. País tropical. Claro. Aí você pega aqueles, sei lá, cara, ontem tinha um monte de gente na Paulista lá. A gente sempre cai nesse assunto, né? Gente parecido. A revolta é semelhante. Ontem me mandaram um vídeo de um monte de cara na Paulista lá. Tira o dinheiro do agro, põe na preservação, sei lá o que, um negócio assim. Cara, não tinha um cara com cara de quem toma banho. Primeira coisa. Então, segunda-feira de manhã, não tem o que fazer, trabalhando, gritando porcaria lá na Paulista e repetindo esses absurdos, entendeu? Repetindo a porcaria sem conhecimento de causa. Agora, quando o líder, o chefe do país, fala um negócio desse, como que nós vamos negociar lá Porque fora? Ali não é pra ser QI médio, né, Lídia? Pois é, cara, ali não é, né? Ali é menos do que tá pra baixo do limítrofe. Corta. Pronto, falei.
Mas Então, é cara, duro. o papo sincerão é melhor. Mas assim, é difícil. Então, isso torna-se um peso para quem quer empreender nessa indústria, né? E Não. novos agentes não conseguem entrar para fazer, por Você exemplo. quer empreender na indústria frigorífica, meia hora de palavra comigo, eu te... Não convence, Acaba convence com do qualquer um. contrário, te exatamente. desencoraja. Deus me livre. Foi difícil mesmo, então. Fora Tá, outras questões que a gente continua sendo. Fora outras questões que a gente ia conversando no privado, que eu não vou nem repetir no público aqui, mas é revoltante. Né? Não, é revoltante. O Brasil é um revoltante. país revoltante. Assim, fazem tudo para você não empreender, fazem tudo para você fechar as portas, assim, não estão preocupados com... Ou coadunar com o sistema, né? É uma legislação burra, né? Porque o cara fala, ah, não, isso daqui é a regra, diz que tem que ser assim. Aí você volta lá e fala, mas, meu, qual é a lógica? Se eu tô fazendo desse jeito, eu tô prejudicando a eficiência do sistema, eu tô prejudicando... não, mas eu tenho que fazer assim. E cada um tem uma interpretação Então, sobre a regra, né? E eu Então, tenho que impor que é assim e acabou. Ou você coaduna com o sistema. E aí, sei lá, aí dá uma de Elon Musk, né? Pra não quebrar a lei, eu não posso obedecer. E se eu não obedecer, eu tô quebrando a lei também. É isso aí. Agora, eu queria entender assim, ó. Tem muita gente que não entende, inclusive eu, muito bem. Minha especialidade não é raças. Eu queria saber o que é o Wagyu, de onde vem e quais são as variações, especificações. E o que vocês trouxeram e por quê? Pergunta. O Wagyu, ele... origem japonesa, né? Então, é um gado japonês. E aí, dentro do Japão, a gente tem esse gado separado em 4 raças. Quando veio pro Brasil saiu do Japão menos de 230 animais, tá? Isso a gente tá falando de 20 e poucos animais vermelhos, que é o Akaushi, e 200 e poucos animais Kurogi, que é o Wagyu preto, né? E foram para os Estados Unidos, e a partir dos Estados Unidos, essa genética foi para a Austrália, veio para o Brasil. Então, assim, é uma raça são raças, né, extremamente pequenas. Nos Estados Unidos... Teve uma pequena janela de Exportação. saída de exportação, a hora que eles animais se ligaram que eles tinham lá, eles falaram, opa, isso aqui é só meu. que saíram Entendeu? para os Estados Unidos para motivos de estudo. e aí, aí em teoria, já era era. pra estudo, entendeu? Tomei. Mas, Aqui estamos. Então, foram menos de 10 anos, assim, que saíram animais do Japão. Janela de 4 anos, 3, 4 anos. Saíram do Japão e foram para os Estados Unidos. E em 94, 95 vieram os primeiros animais, embriões, né, que vieram para Brasil. Então, assim, Brasil, quando a gente pega na história do Wagyu, na cronologia do Wagyu saindo do Japão, o Brasil tem há bastante tempo esses animais aqui. E aí entra num dilema. Por quê? Poucos animais, né, em teoria saíram 2 raças do Japão. E... aqui no Brasil, até então, a gente registrava todo mundo como Wagyu. E assim é feito na Austrália e assim é feito nos Estados Unidos. Até porque os exemplares de Akaushi, dos embriões que foram trazidos, nasceu tudo macho. Aqui no Brasil. Então, a gente não conseguia também dar continuidade Será que em isso foi uma... proposital? Acho que Não não. sei. Acho que a gente não tava tão por dentro assim pra saber, mas enfim, tudo que veio nasceu tudo macho. Então, a gente... Estados Unidos registrando o Akaushi e o Kurogi junto, Austrália registrando o Akaushi e o Kurogi junto, vamos registrar junto, sem problemas. Nesse meio tempo, nasce a associação do Akaushi nos Estados Unidos. E olha, tem que tirar o chapéu, porque uma coisa que americano sabe fazer é marketing. Cai na graça do povo lá, e alguns brasileiros vão para os Estados Unidos e trazem genética, não, porque é Akaushi, não tem no Brasil. Entendi. E parará, e fundando a associação do Akaushi aqui no Brasil. E aí, a gente, a hora que percebeu isso, né, mapa, essa parte regulatória, falou, pessoal, tem Akaushi aqui. Tem Akaushi aqui, só que a gente tá registrando todo mundo, raça Wagyu, e genérico, assim. Todo mundo junto. Não, porque tem que separar, tem que isso, tem que aquilo, parará. E é uma coisa... E assim, o cruzamento do Akaushi com o Kurogi, o ganho que a gente tem em heterozigose, em produtividade, assim, porque eles têm características bem marcadas, assim, diferentes cada raça. Saíram 230 animais, 240, 230 animais, se eu não me engano, do Japão, dos quais apenas 22 são Akaushis.
Como E você é isso- constrói uma raça em cima de de 20 animais? 22 animais. Né? E... Então, você pegar os pedigrees australianos, americanos, brasileiros, é tudo igual. São os mesmos... As bases são a as gente chama mesmas, dos foundation bulls. Uhum. Então, são os mesmos animais, são as mesmas genéticas, é tudo igual. É todo mundo parente de todo mundo. A É diferença... até difícil você conseguir Sair tirar... disso um pouco. A diferença que tem no gado da Austrália, no gado do Brasil, no gado dos Estados Unidos é seleção. Então a base é a mesma. Uhum. A Austrália começou um programa de melhoramento genético lá tempo de atrás, programa está de 10 melhoramento anos na nossa genético, né? frente. O Brasil começou há 2 anos e Estados Unidos também. Tá, É recente. é coisa recente. Uhum. Então, assim, como você forma uma raça a partir de 22 indivíduos? Para mim, é impossível. É uma raça que tem um curto prazo de vida. Então, como que a gente usou esses exemplares, né? A gente fez o cruzamento. Que meu foco sempre foi carne. Então, assim, o Wagyu, de maneira geral, é um gado pequeno, de porte médio. Então, a gente brincava que se você pegar a foto da Fake Cottage de 2007 versus as exposições que estão tendo agora, a raça progrediu muito. Absurdamente. Assim. E o que eu produzo? Eu produzo carne. O Wagyu tem que produzir carne. Uhum. Então, a gente focou no início, a nossa base do rebanho, no cruzamento entre Akaushi e Kurogi. Isso daí trouxe fertilidade absurda. Então, assim, tinha doadora de materna. 100 e poucos ócitos, coisa que não se via na raça. No Wagyu, E meio sangue, Você tem esse Akaushi ganho? Kurogi. Oi? Você tem esse ganho? Sim. Tem. Não, Então, é um ganho tudo. de Habilidade transmigose, materna, Carcaça. fertilidade, carcaça. Assim, se a associação não tivesse entrado nesse caminho de separar, eu continuaria fazendo, que para mim Era o ideal. é o ideal, para a carne, né? Mas, enfim. Então... Individualmente, quais são as características mais marcantes, assim, entre o Akaushi e o Kurogi? Ou seja, aqui eu seleciono mais, tem uma linhagem, tem uma... Entra na Era Meiji. Bom, historicamente, né, voltando lá no Japão, Japão basicamente 4 ilhas. Então, essa população animal veio da Península Coreana e ficou isolada. Então, assim, o Kurogi não cruzava com o Akaushi. Então, isso daí desenvolve esse gado de por uma cada questão ilha. geográfica mesmo. Por questão geográfica. Não, e o Japão, ele é assim, não tem como você transpor, é complexo. Então, o que acontece? Esses animais, eles evoluíram 2.000 anos lá isolados e eles desenvolveram características próprias de cada região. E muito fortalecidas, E muito fortalecidas. E aí, quando a gente entra no período... O Japão era um país extremamente fechado, né? Budista, então eles não comem carne vermelha de mamífero. Então, ninguém sabia o que era aquela carne. E aí, a hora que abre mercado, eles falam, olha a carcaça desse Angus. Olha esse... Na época, tinha muito Shorthorn. Olha o holandês, o que dá de leite. Olha que porcaria de gado que a gente tem aqui. Vamos trazer gado de fora pra gente acasalar com os nossos animais daqui. E é aí que cada raça recebe um choque genético de novo, de raças diferentes. Então, o Akaushi, ele recebe influência do próprio Hanwoo da Península Coreana, de novo, que é quem dá origem ao gado Wagyu, que já é um animal que já tem maior predisposição a dar marmoreio. Ele recebe influência do cimental, ele recebe influência do limousin, então animais de mais carcaça, de uma habilidade materna melhor. Que o Wagyu, ele tinha 400 quilos. O Wagyu... O original. Antes de ser acasalado, receber influência dessas outras raças, entendeu? Era uma coisa desse tamanho. E só uma usado ilha... pra... A piquira. Exatamente. Usado pra puxar arado de cara de tucura. E só uma ilha não teve essa influência. Que porque eles não trabalharam o desenvolvimento da carcaça. Não era o objetivo. Eles queriam pequeno, pra não prejudicar pra não pesar demais ali. Entendeu? Entendi. Então, aí, o Kurogi recebe mais influência do Shorthorn, recebe influência do Angus. Pardo, do Angus.
Eles falam que tem algumas linhagens que recebeu de holandês. Gostaria que tivesse herdado um pouco mais essa característica de habilidade materna, porque... Por isso que quando o pessoal fala muito... Fazendo uma comparação com o Nelore, mas assim, não é que tem uma comparação, mas é uma linha de raciocínio. Quando o pessoal fala, não, o Nelore tem que ser rústico, original, que vem lá daí... Eu falo, gente, é impossível você pegar essa atribuição e continuar ad infinitum selecionando só ela. Porque assim, por exemplo... Tem coisas que a gente já não precisa passar mais. Então, por exemplo, tem vacina. Sim. Né? Hoje tem vacina. Nelore não é Wagyu, vamos lá. Não, lógico. Mas hoje tem vacina. Você já não precisa mais que o animal... Preocupar tanto. Tem linhagens, tem gente que seleciona sem dar vermífugo, por exemplo. Então... É muito doido isso. A gente tava... Com quem a gente tava conversando? Acho que essa semana. Enfim, não sei. E aí, mas você não uma vai vez mais a gente buscar tava... o Wagyu pequenininho, por exemplo. Porque não é outro objetivo propósito. dele. É outro propósito Isso. agora. A seleção mudou, né? Então, E o Nelore também, né? Mesma coisa. Ele é a mesma Então... coisa. Agora eu entendo a seleção da rusticidade. Isso é muito relativo o que eu tô falando. E vale, assim, uma conversa de umas 6 horas. Com certeza. Tá? Mas só termos de comparação. A gente não tá mais buscando aquela origem porque não é mais o objetivo. Assim como certas características do animal selvagem indiano... A gente não quer mais, a gente não precisa de ouro. Mais, em muitos casos, né? E aí, eles trouxeram essas raças para criar volume, porém eles começaram a ver que ele perdeu marmoreio. Nesse meio tempo, é quando começam os americanos a falar, opa, essa carne aqui, vamos levar isso para os Estados Unidos, vamos não sei o que lá, parará. E aí o Japão fala, para. Não sabia o que tinha, né? Para. De repente percebeu. Para de cruzar, para de colocar outras raças juntos. Quem que vão ser os rebanhos considerados puros? Porque lá eles são organizados por prefeituras e as prefeituras controlam os rebanhos. E a genética que cada um vai usar, os acasalamentos, tudo é controlado pelo Estado hoje. Então, assim, para tudo. E a partir daqui, isso daqui é o Wagyu Kurogi, a partir daqui isso é Kaushi, isso daqui é Pulled Wagyu, e isso daqui é Shorthorn Wagyu. Tankaku e Mukaku. Ou seja, cada macaco no seu galho, e cada coisinha na sua gavetinha. Não mistura mais nada, a partir daqui a gente tem registro, a gente tem controle genealógico, tem tudo, e aí que o Wagyu é... reconhecido como raça. E a seleção no Japão, né? Porque até então... Pra carne também é coisa recente. É coisa recentíssima. Olha só, que legal. Então é uma característica que tem no animal, genética, que o pessoal fala, não, marmoreio. O que é o marmoreio? Na verdade, o marmoreio é uma consequência de uma característica do Wagyu, que é a gordura monoinsaturada. Então, das raças bovinas, é a raça que mais possui gordura monoinsaturada, que é o bom colesterol. Então, ômega 6, ômega 9, ômega 3, enfim. Que é a gordura entremeada. Que é uma gordura a temperatura corporal solúvel. Então, isso daí facilita a penetração entre as fibras. Então, esse é o principal característica. E o marmoreio se torna uma consequência dessa característica. E isso eu acho fantástico, assim, porque é uma coisa que até pouco tempo atrás ninguém conhecia. E agora nós já estamos falando de sentar em cima do padrão. E essa é uma outra coisa que eu acho muito legal dos europeus, mas dos japoneses também. Como eles valorizam tradição. O original, a cepa original ali do negócio. Por quê? Porque tem um valor. Se eu transformar no Frankenstein, eu vou buscar o original, não vou achar. Isso vem ao contrário do que eu tava falando antes. Exatamente, era isso que eu ia falar. E eles preservam isso. Por isso que eu falei que é muito relativo o que eu tô falando, e a gente precisa ter o equilíbrio desse discurso. Lá Japão, hoje, o que eles buscam? Tem a Olimpíada Wagyu lá a cada 2, 3 anos. E o que é o único momento que entra um Wagyu em pista para ser julgado uma conformação, isso, aquilo. Fêmea que passar de 500 quilos, tá fora. Olha só. 500 quilos. Olha só. Entendeu? Que na carne talvez fosse desejável. Tá fora. É animal que tem um traseiro muito, muito desenvolvido, muito bonito... Tá fora, não São é padrão da tração, raça. então que eles buscam a origem. O dianteiro é pesado forte, e a bundinha de marimbondo, bundinha... característica. É aí que eu acho que ele valoriza, ele traz um diferencial de valorização, de precificação pro produto dele. Não, e isso a gente tá falando, né, de conformação pra olhar pra pista. Só que esses animais morrem aí com 800, 900 quilos a hora que você põe no confinamento. Caramba.
E aí, o que eles fazem? Que eu acho que é uma sacada que o Brasil também precisa começar. A gente já tá vendo isso um pouco no queijo, no café, né? Mas é a questão do denominação de origem, né? Cada Então, prefeitura o Kobe Beef, que é mundialmente conhecido, nada mais é do que um Wagyu que vem da linhagem Tajima, que é a linhagem que nasceu naquela prefeitura, né? Que dá excelentes marmoreios, mas o animal ele tem que ser, pelo menos, recriado, terminado, ele não precisa ser criado, ele pode vir, se ele tem a linhagem certa, ele pode vir de outra prefeitura, recriado, terminado, abatido e passar dentro dos crivos da certificação. Olha o que virou o Kobe Beef. Aí é o Kobe Beef. É o que supra-sumo aí do na Wagyu. verdade... Mas é uma denominação de origem, né? Ele teve esse sucesso todo pelo Porto de Kobe, né? Então, na Segunda Guerra... Soldados americanos desembarcaram lá, queriam comer carne. E pronto. Mas é assim que o Wagyu começou a ganhar notoriedade, entendeu? E principalmente pelo Porto de Kobe. Então, Kobe Beef, os americanos voltavam, não, comia... Carne do beef, Japão, Kobe a carne beef, do Japão. Kobe E aí beef. todo mundo chegava lá, eu quero a carne de Kobe, eu quero a carne de Kobe. E aí os americanos também, os japoneses, foi caindo a ficha do que eles tinham ali, né? Pois é, gente, e com marketing adequado. E é nesse mesmo período, 1940, que o Japão fala, para de cruzar com outras raças o Wagyu. Por quê? Porque começa a perceber... Aí vamos ainda não estava perder, saindo né? o Wagyu do Japão, ainda não, mas eles estavam percebendo que tem coisa diferente aqui. Vamos Para de preservar pôr que isso a aqui. gente vai estragar o gado. É, até porque, né, vamos lá, tem a questão de origem e a questão... Foi Segunda Guerra. Tem o objetivo reprodutivo e o objetivo comercial e de finalidades que você Sim, pode buscar sim, dentro desse sim, comercial, né? Mas isso que eu acho fantástico, assim, essa questão de tradição e de valorização de o que tem ali na origem do negócio. Que é uma coisa que eu acho que dava pra gente fazer. Por exemplo, eles falam tanto que o Brasil desmata, né? Eu falo, nossa, gente, produz uma carne Gente, na Amazônia. Pantanal. E o Pantanal? E o Pantanal, Produz uma entendeu? carne no Pantanal e fala assim, essa carne foi produzida onde se tem 83% de cobertura natural. Quem mais tem isso? Ou seja, assim, é um pedacinho que você pegou ali, produziu e é super sustentável, assim, dá uma denominação de origem. Carne do Pantanal. É uma coisa que não existe em outro lugar do mundo. E falando de sustentabilidade lá no Japão, é um negócio... Pesado lá? Não. Ou não? Confinamento... A gente foi pra comida lá... é toda importada. Tirando... E fome, né? É um assunto sério lá, porque não tem pra onde correr. É o mar que nutre, né? Não tem pra onde basicamente. correr, né? Então, assim, eles importam soja, eles importam milho, os Eles têm que animais... fazer um negócio de valor agregado, senão o negócio não... os animais Não tem são saída. 100% confinados. Então, parecia... A A gente gente foi numa chegou- fazenda, tinha 7 mil wagyus confinados, 42 hectares, tudo em barracão. Que nem granja de suíno. E a gente, assim, né? Eu pra ele, Daniel, O como é que custo, será que é o manejo, o curral, né? Será que eles usam cavalo pra tocar o gado? Tipo, a gente... É a ideia que a gente tem de fazendas, de produção, de Animal confinamento. Tudo cabresto. No cabresto, 1 a 1. Nossa. Argola em cada animal e puxa a argola a argola prende na Aí cabeça os animais deles que eram destinados à União Europeia não podiam usar e argola. não pode usar argola. Bem-estar. Aí são lotes separados, Que a argola mas, tem a mas ver, assim, a vida inteira Fica confinado lá. A vida inteira confinado. sem- Mama, 3, 4 dias na mãe, em colostro, depois já Cinco, vida cinco de não, gado. 4 metros quadrados por animal. Vida de gado de leite, cresce bezerreiro, vida de gado de leite. E assim, o que pra mim, né, eu falei, pra eu explicar o que é isso hoje, o que eu vi ali, pra mim se aproxima muito mais de um modelo de criação de suíno do que de bovino. Um bicho que não vai na terra, não vai num pasto, nada. E aqui Agora, a Questão de Vamos lá. sanidade muito boa, isso, aquilo, mas assim, a parte das fêmeas na reprodução, eu fiquei meio com dó, assim, porque é um bicho Não, confinado a vida inteira. Então, e o dando nosso é bezerro. tudo feito solto, no pasto, livre, Justamente. o mais próximo E- possível de como ele foi criado. E estamos chegando. Divinamente criado, entendeu? Estamos conseguindo chegar nessas condições que a gente está trabalhando o Wagyu no Brasil, nos resultados de marmoreio similar ao do Japão. Pois é, olha só. E tudo bem, não é a incidência é mais baixa do que eles, beleza. Mas estamos chegando E lá. num custo, né? O Brasil é uma potência. Ah. Você faz- Não, e aí a hora que a gente... Falando de Wagyu, né?
Austrália, 10% do rebanho do australiano é Wagyu já. Já? Ou puro Tudo ou cruzado, entendeu? Então, assim, já é muita coisa. Que custo de produção que a Austrália tem? Né? As secas que eles têm lá. A Eles Austrália também é 420 dias de coxo. Mas por que 420 dias de coxo? Não tem pasto. Não tem. Porque desmama não tem aonde fazer uma recriinha pasto. Não tem. Entendeu? Então, assim, é confinamento, larga lá e eles têm um prêmio em cima de peso da carcaça também. Então, eles querem... Deixa mais tempo lá pra pesar bem. Então, isso faz diferença aí E na Austrália é permitido deles, o né? uso de hormônio também. Também é permitido o uso de hormônio. Promotor de crescimento. Ai da gente, né? Aplicar um hormônio aqui. Eles já acham que a gente usa? Daí a TF, eles já acham que a gente usa? Daí a TF já estão tirando as fêmeas do jogo, né? Eles já acham que a gente usa frango com hormônio, sem hormônio. Não, Fala, gente, é proibido, promotor de crescimento. E os hormônios da reprodução? Fala, ora, veja bem. Uma coisa, outra coisa, né? Hormônio reprodutivo, eles usam, as pessoas usam, os produtores usam no mundo inteiro, amigo. Pelo amor de Deus, gente. É absurdo, assim, a ignorância, né? A ignorância. Agora, o que eu acho interessante também é esse ganho de valor pela tradição, pela origem e uma associação com a imagem do país. O japonês é tido como um povo muito sério, muito produtivo, muito disciplinado, Sim. Né? E de produtos de alta qualidade. Na verdade... Eles se muito submetem estudado. a fazer... Eles não têm margem, Lígia, pra fazer nada ali, com a terra que ele tem, os custos que eles têm, eles não têm margem pra errar ou fazer coisa barata. Entendeu? A gente aqui, por mais eficiente que seja isso e aquilo, às vezes, a safra quebrou, não sei. Ali não dá. Não dá. Ali os tamanhos de terra são minúsculos, o que para alimentação do gado não sai dali mesmo, é importado. Então, assim, tudo, seja o arroz, seja o saquê, seja o shoyu, seja o gado, não tem margem para fazer mais ou menos, entendeu? A gente recebeu 2 professores do Japão. Aqui? Nossa, fiquei curiosa agora pra saber o que eles acharam. Eles viajaram o mundo inteiro atrás de Wagyu. Pra ver o Wagyu na Austrália. O estudo deles era pra ver se libera a se seria vantajoso pro Japão liberar a comercialização de genética de Wagyu de hoje de novo ou não, né? Então eles foram na Austrália, Nunca soubemos o África, resultado, né? tá em japonês, tem que traduzir. Com certeza que não, senão já tinha... Eu acho que não. Austrália, África do Sul, Brasil, Estados Unidos e Europa. Visitaram todos os lugares. E o que eles falam? Que o Japão, população decrescente. Então, o consumo de carne tá caindo. Por outro lado, eles têm o marketing da carne, que é a original de tudo. Então, o estudo deles era importar carne, Brasil, Austrália, desse país mais barato, para fornecer para a população e exportar o dele, que eles conseguem margens mais altas, tudo mais pelo marketing todo e pela origem. E aí mantém a origem, alimenta a população e exporta com ágil. Que é inteligente. Que é total, lógica total. Balança comercial positiva. Exato. E é o que você falou, é o que o produtor deseja. Porque, gente, sempre, não adianta esperar milagre. Sempre que o produtor produzir commodity, ele estará à mercê das variações, flutuações de preço. Porque aquilo é produzido em larga escala. Carne é carne. Mas tem as variações. Sim, mas carne é carne. Agora, quando você agrega valor, e eu acho que talvez vocês me informem melhor sobre isso, você pega o preço médio da carne de qualidade, ela não varia tanto. Ela tem uma variabilidade menor, né, mais baixa, do que a carne commodity. Porque ela está não tanto à mercê... Por exemplo, a gente estava falando, né, de previsão de entrega, de fornecimento. Então, eu preciso ter uma previsibilidade de fornecimento para serviço no meu restaurante sempre. Então, eu vou demandar o ano inteiro mais ou menos a mesma coisa. O restaurante, ele tem uma demanda que a gente tem uma previsibilidade de demanda também. Então, você trabalha mais assim. Você tem uma vantagem também de comercializar aquilo com ele, a não ser que venha muita gente oferecendo aquilo.
Mas o cara gosta de manter o fornecedor, tem uma negociação ali que deixa esse mercado mais estável. Você tem um ágil... Que é o que compensa você se submeter e todo esse trabalho, esse custo de produção, esse desafio de produção, você fazer, porque senão ninguém faz, né? Você não vai ter essa... Você vai ficar exposto, não vai ter bonificação, não vai ter nada. Você fala, meu, pra que eu vou ficar aqui o grande desafio olhando se o bezerro tá mamando ou não? É. Basicamente, assim... Que a gente tem como indústria, pensando nessa carne mais premium, é agregar valor no animal como um todo. Tá. Você pegar colchão mole, hoje é um grande desafio pra gente, por exemplo. Você pegar a diferença de preço do contrafilé nosso para um colchão mole, o contrafilé é 5 vezes o valor do colchão mole. Quando você pega a Austrália, quando você pega Estados Unidos, etc., essa diferença é o dobro. Ah, é o dobro. Então, você consegue reduzir... No máximo, ele estoura no dobro. Você consegue fechar essa matemática do boi. Então, você reduz o preço da carne premium, vamos dizer. Só que você valoriza o animal como um todo. Você tem uma carcaça... Como aqui a gente... da carcaça mais equilibrada. Aqui você precisa ter muito lucro nos cortes mais desejados. Justamente. Para pagar o prejuízo dos menos desejados. É isso. A indústria nossa, a gente montou a indústria por causa disso. Porque a partir do momento que você tem uma matéria-prima... não é querendo me gabar, não é querendo nada, mas a hora que a gente tá falando de animais Wagyu, a hora que você tem uma matéria-prima deste nível, sabe? Eu não posso me dar ao luxo de comercializar um ancho, chorizo e picanha e tratar o resto do boi como commodity. Que é o que acontece hoje com o Angus, vamos pôr assim, basicamente, entendeu? Então, assim, salvo alguns projetos, lógico, existem as exceções, mas eu não vejo um projeto hoje em dia se sustentando comigo vendendo os cortes grill e o resto virando dia a dia commodity. Não tem como. Não cabe. O custo de produção desse animal, isso é colchão duro. É melhor do que muito contrafilé. Me manda depois que eu vou pôr na tela pro pessoal. Colchão duro. Com certeza. Vamos pôr na tela aí. Então, isso daí é uma coisa que a gente precisa ensinar. Nossa, fantástico. É um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo. Entendeu? Então, é ensinar o pessoal a valorar. Ah, mas é carne de segunda. Não é. Prova esse boi. Prova essa carne. Entendeu? Porque, bom, assim, e se eu não remunerar o boi inteiro, esquece. As pessoas comem flat iron, uma carne melhor, mas achando que é carne de traseiro porque tem um nome gringo. As pessoas não sabem. E o Denver? Paleta. E o Denver? O Denver. Porque então, a gente precisa aprender talvez vender isso com um marketing melhor. Porque Denver... outro dia eu falei para um amigo meu mexicano, falei isso aqui pro Gabriel Galindo outro dia. Cara, o mexicano foi lá em casa, trouxe o flat iron. É legal. Eu falei, sabia que é carne dianteiro? Como carne dianteiro? Imagina que eu trouxe pro seu churrasco carne dianteira, é maravilhoso. É o flat iron, é maravilhoso, tá tudo bem. Tá e vamos valorizar, né? Isso aí, demorou. Ai, gente, a própria costela, entendeu? A gente tira coisas maravilhosas da costela, todo mundo acha que costela tem que... E esse negócio de nome é uma coisa... Antes a gente vendia o peito como peito. Aí empacava. Bom, trocamos. Briskets. Boa, acabou. Brisket. Vendeu. Pois é, cara, fantástico. Fantástico. A gente fez também um steak do patinho. Que nome que eu vou dar pra isso? Deixamos steak do patinho. Ninguém encarava o steak do patinho. E você pega o patinho de um Wagyu, um steak desse, você põe na churrasqueira, você come. Deve ser maravilhoso. Você tem uma experiência de Wagyu. Então, assim, esse trabalho de educação, né? O QI, de novo, da gente educar. Isso é muito quebra de paradigma. Isso é muito... A gente vê como é difícil mudar esses hábitos, né? E outra coisa, essa cultura. O patinho é o que tem a maior quantidade proporcional por pedaço de proteína. E proteína é tudo. Proteína somos nós, né? Nosso cabelo, nossa pele, nosso sistema imunológico. E então, assim, eu falo, a gente tem que agregar em tudo, porque é um custo de produção altíssimo. É um animal que fica 8, 12 meses num confinamento, né? E que vem de uma vida inteira suplementado, cuidado, isso e aquilo. Então, assim, se eu for colocar e depois ficar, porque a carne do Wagyu é cara, R$2.000 o quilo da picanha... Cara, eu tenho que pagar a conta, entendeu? Não é porque eu quero, mas né? assim, a gente, depois que a gente já estruturou a indústria, conseguiu explorar esses outros cortes, o nosso preço de ancho e chorizo hoje já conseguiu mudar
Qual que é o meu interesse? É que gire, eu não quero tornar um negócio impeditivo e proibitório, preços absurdos pra ninguém. Eu quero que as pessoas tenham essa experiência, provem Até porque gire, não né? dá pra desver o que você já viu. Não dá pra dessentir o que você sentiu. Então, como é uma experiência diferenciada, você Paladar vai... não retrocede. Paladar E não Lídia, retrocede. posso falar uma coisa? Eu quero morrer quando você tá numa mesa, num restaurante, a pessoa pede filé mignon. Esse é meu avô, falava isso. Nossa senhora, com Tem gosto de nada. com todo respeito, adoro filé mignon também, entendeu? Mas assim, você chega lá, filé mignon. Se é Nelore, se é Angus, do Wagyu ainda tem uma diferença, mas assim, cara, tem um boi inteiro pra você provar, que vai te entregar uma experiência diferente. É que nem você ter 3 opções de hotel, vou falar, vai, e você escolher querer ficar no Ibis, entendeu? Que você Sempre sabe a que é mesma ruim, coisa. é sempre a mesma coisa, entendeu? A vantagem Então, única assim- é a previsibilidade. Que você sabe que vai ser o sempre mais padrão, macio. Ai, mas, sempre o gente, mesmo Agora a padrão. experiência, o sabor. Permitam-se, tem muita matéria-prima boa hoje em Mas dia. Quando a gente tá falando de um padrão de gado ruim, você não quer arriscar, vai no filé mignon. Mas se você já tá num restaurante legal, você tá vendo que o negócio vai te permitir ter uma experiência, vai pra um ossobuco, vai pra um short rib. Não, maravilhoso. Mas- Vai pra, sabe, O filé ouse, mignon ouse. pro... E assim, e coxão mole e coxão duro, se eu colocar num cardápio, ninguém nunca vai pedir na vida, entendeu? Então, a você gente, precisa dar um outro nome pra esse troço. O filé mignon pro chefe é muito prático, Fácil, né? é? Fácil. Não tem Então, surpresa. Não. É difícil errar, normalmente ele corta. Você consegue, você consegue servir. Esse é um ponto do filé mignon. Você consegue servir ele um pouquinho mais bem passado, sem estragar, ou Sim. sem perder muito ali. Porque Ele aceita erros, que Ele o Wagyu aceita. também aceita. É. É, né? Então, é esse o trabalho que a gente tá fazendo. Que nem esse bife de coxão mole, de coxão duro. É um espetáculo. Reserve pra mim que eu vou lá buscar. Com o dinheiro na mão. Com o dinheiro na mão. Vou complicar o teu financeiro lá que eu vou pagar à vista. Eu não gosto de ficar devendo pra ninguém. Isso é piada interna, gente. Não vou contar essa história. E como que vocês têm fomentado isso no Brasil? Como que é o programa de vocês hoje? Eu tive lá, eu presenciei, eu vi, mas eu quero que vocês contem pra mim. Bom, até voltando a história toda, quando a gente precisou desses animais cruzados, a gente viu que não ia rolar. Não ia ter esses animais, completamente despadronizado, cruzado com Nelore, bicho sem estar castrado. Eu falei, Daniel, isso aqui a gente não vai conseguir pôr em linha um projeto sem ter um... A gente precisa trazer o produtor para perto da gente e orientar como usar essa genética, como manejar esses bichos. E tem um passinho mais atrás, que é... Hoje os touros de centrais, aquela história que a gente falou dos cruzamentos de outras raças, tudo. No Wagyu você tem linhagens de marmoreio e linhagens de carcaça, que foram provenientes desses diversos cruzamentos que teve na raça há 100 anos atrás. E quais são os touros que as centrais pegam? Os que têm desempenho, massa corporal, ganho de peso e tudo mais. Que vai, por sinal, ao contrário da origem, né? Justamente, Tá. que vai ao contrário do marmoreio. E a gente busca Então- o que a gente já tem no Brasil, transferindo Então, para se outra você raça. comprar de qualquer central esses animais, o sêmen, Tá, comprei 95%... Wagyu, mas eu tenho meu gado inseminado de Wagyu, É, mas não sei o que lá é no- Wagyu. Que touro, querido, só pra gente 95% saber o potencial que vai ter esse animal, 95% entendeu? dos touros que estão em centrais são de linhagem de carcaça. Então, para cruzamento industrial, não é tão assertivo. Adequado. Adequado. E então já começa por aí. E aí a questão de manejo, tudo Que entra nessa história toda. Então, assim, hoje, produtores, né? Então, pessoal, vamos fazer? Qual é a base da sua vacada? Qual touro você vai trabalhar? Tá aqui E essa história do sêmen foi bem desafiador, foi uma briga aí nossa também, porque a gente... Daniel, não, mas isso não isso, não. Eu falei, Daniel, quando a gente tá falando de cruzamento, a gente tem que olhar pra marmoreio, porque a gente já tá diminuindo a chance, a gente já tem 50% ali que não vai te Nós já estamos predispor no a marmoreio, intermediário. né? É. Exatamente. Se você começar Então a a penalizar gente tem que entrar isso, com o ápice do marmoreio lá. E aí, central isso, central aquilo lá, não quero, esse touro é feio, esse touro não sei o que lá, blá, blá, A blá. linhagem de marmoreio é o verdadeiro tucura. É beleza interior, ponto, entendeu? Não dá pra...
E aí... E tem que acreditar na gente. Então, Por assim... sinal, tem uma... Aí uma eu das peguei... vezes que eu passei ali na Anhanguera, eu falei pra um amigo, nossa, a gente tem gado de qualidade aqui. Ele... Meio feio esse gado de qualidade. E aí, bom, e nessa briga, e as centrais, putz, não vai, não isso, não aquilo. Eu falei, eu vou mandar esses touros pra central, vou coletar. E só que eu não posso comercializar, eu não tenho NCM de aquelas coisas burocráticas, não tenho licença pra comercializar sêmen. Aí peguei o Fernando, que é um amigão nosso de longa data também, que tem uma central, tem a comercialização do sêmen. Falei, Fernando, você vai pôr esse estouro aqui. Deus me livre! Você tá ficando louca, olha esse estouro, não vou vender nunca. Quer pôr, põe, mas eu não vou vender. Eu falei, bota esse estouro aí. Quantas doses vamos coletar? Eu falei, coletar não sei quantas mil doses. Você tá louca, Tati. Vamos pagar pra ver. Não, e foi assim, foi assim, pagando pra ver. Esse daqui bem de pé atrás também. E o Fernando também, eu falei, Fernando, vamos, é trabalho de formiguinha, é quebrar paradigma, não tem tudo no Wagyu, tanto do consumo da carne até a gente fazer a criação, tem que ser meio louco, assim, pra fazer. E aí, fizemos, agora a gente já começou a fazer os primeiros abates dessa turma que fez tudo, né? Então, assim, é um ciclo longo, né? Demora pra gente ver os resultados. Então, agora que dessa turma que veio orientada com a gente aí, e... Nossa, não tenho o que falar. Foi o lote mais precoce de Wagyu que a gente já bateu na vida. 0 e 2 dentes, entendeu? Que assim... E o produtor, eu vou mandar. Eu falei, segura mais um pouquinho. Morrendo de medo. Eu falei, nossa, vamos falar que é o touro agora, que não dá marmoreio, né? Nossa. E porque o marmoreio é uma característica tardia. Então, pra o gente... último tecido na ordem. A gente precisa de animais um pouco mais velhos, ósseo, né? muscular. E ele falou, adiposo. não, quero pagar pra ver. E foi terminado na casa dele, não é? E a gente pode também comprar esses animais pra fazer a terminação. Ele falou, não, vou terminar aqui, vou fazer. E ele fez. Numa nutrição não tão... Que não é o ideal. Energética, ele usa muita silagem. E os animais deram um resultado, assim, muito, muito, muito bom. De tudo que a gente já tinha feito de cruzado até hoje, acho que foi o melhor lote, assim, de aproveitamento. Nossa, que legal. De idade, de tudo. Então, nossa, falei... Valeu a pena, sabe? Fez tudo... Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo, validou tudo isso. Nossa, que emocionante. Então assim, hoje a gente pode... o programa, né? Obviamente, lado a lado com esses produtores, tenho que saber quando você tá colocando esse animal no coxo, porque eu tenho uma escala pra seguir 52 semanas por ano. Teve um outro produtor que foi um papo engraçado também. Ele falou, então tá bom, vou fazer... não sei quantas prenheses aqui, te entrego tudo em outubro. Eu falei, por que você vai me entregar tudo em outubro? Ele falou, porque em outubro tem uma média histórica de que a arroba está mais alta. Eu falei, vai catar coquinho, entendeu? Eu preciso de animal o ano inteiro. Você não vai me entregar tudo em outubro. Eu falei, eu congelo tudo e fico com o meu estoque, entendeu? Eu falei, não, é assim que funcionam as coisas. Então, pode ser terminado, ou se não, no ponto de entrada do confinamento. A gente vem trabalhando muito forte com o gado leiteiro, esses animais, que o bezerro macho do leiteiro é um problema, né? Então, o pessoal que já estabilizou o rebanho usar esse sêmen. A verdade é que no leite... O manejo que eles já fazem pro leite, pro Wagyu, perfeito, mas sabe? Não precisa mudar nada. O ponto é, quando ele atingiu o volume de vacas na ordenha, hoje é 100% sexado o sêmen, né? Então, eles utilizam o sêmen sexado para fazer a reposição de rebanho e o resto está entrando 100% de Wagyu, que tem uma taxa de concepção maior. Então, eles são muito férteis. E isso daí tem trazido o resultado que, para ele quer leite. Quer que a vaca faça o ciclo dela o quanto antes, emprenhe logo, e isso daí o Wagyu está ajudando. Então, isso é fantástico. É unir útil e agradável, assim, literalmente. Agora, você vê, vocês fizeram toda essa aposta, você em específico insistiu nessa possibilidade, aí você produz o animal, abate o animal e fica naquela ansiedade para esperar o resultado, para ver o que deu. Não, é muito gostoso acompanhar esse projeto todo, que é uma coisa ciclo todo. E a gente tem a rastreabilidade toda, né? Mas será que, será que a gente consegue, de alguma forma, pequenininho, expandindo, chegar até o consumidor e dar para ele um pouquinho
do sabor que é toda essa construção, expectativa e vitória que tá ali no prato dele, pra ele degustar ali em, sei lá, cara, 20 minutos, que ele vai comer um prato, 30 minutos no máximo, se for uma refeição em paz, e o resto é conversa. Pra falar bem a verdade, eu acho que hoje a gente faz isso mal, sabe? Isso. Eu acho que a gente faz isso mal. A gente precisa chegar lá. A nossa comunicação, de modo geral, né? É muito fácil. Mas eu falo como guidar, assim, né? Porque assim, a gente preza muito por qualidade, mas essa comunicação de lote a lote, eu ainda não tenho. Por exemplo, o Barcelos faz isso muito bem, né? É lote de vaca velha. As vacas... Microslotes. Os microslotes. Hoje, se a gente for analisar assim, tudo que a gente faz é microlote, mas eu tenho os lotes das vacas mais velhas e que dão resultados espetaculares, fantástico, entendeu? E entra na nossa linha de Wagyu puro ali e segue o jogo. A gente ainda não faz um discernimento ali do que é... isso é Beef on Dairy, isso daqui é Tricross com o F1 Angus, entendeu? Isso daqui é super precoce, 0,2 dentes, isso é um animal mais velho. Ainda não entramos nesse nível mas assim, sempre prezando e garantindo a qualidade. O animal mais velho vai passar por uma maturação. Isso a gente tem muito claro com a gente, que é uma preocupação dele desde os primórdios aí de Guidara. E uma preocupação legítima. Se a gente quer trabalhar com um produto de valor agregado, quer valorizar todos os cortes como a gente quer fazer, explorar o animal como um todo, você tem que entregar uma experiência, Lídia. Se você não entregar, tudo isso cai perde completamente o sentido, entendeu? Então... E aí, de certa forma, se tornar um objeto de desejo. Então, às vezes o cara comeu lá o patinho e fala, mas eu comi um patinho Wagyu. Entendeu? Só que tem que levar esse conhecimento para as pessoas. Eu sempre falo isso, assim, eu acho que falta muito a gente introduzir a produção agropecuária brasileira no imaginário popular, romances, novelas, porque as pessoas conhecem muito a favela, por exemplo, tá muito no nosso cinema. E quando a gente fala de agro, assim, de produção, que todo mundo depende desse negócio, não tem, né? Ou tem de vez em quando. Não, e é mal falado, né? É mal visto, é mal... Só que eu acho que se a gente não... Eu sempre falo isso, se a gente não... Ontem, uma grande instituição... Eu não vou falar o que é, a gente não pode falar mais nada sobre ninguém, né? Mas, para bom entendedor, uma grande instituição do agro soltou uma nota de repúdio ao aumento das multas por queimada. Mas não aumentaram o aumento da punição para incendiários. Quando você vai e identifica o cara... Aí você vê que o cara lá é de uma organização criminosa, não tem aumento de punição para ele, mas para o dono da fazenda que recebeu o fogo... É muito mais fácil, tem né? aumento. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque... Veio essa instituição, nota de repúdio. Nota de repúdio, gente, assim. E aí você vai ver, tá todo mundo sentado junto com as ONGs lá, que estão ferrando a vida do produtor. Não, pode parar. Eu acho que a gente precisa parar de pagar iniciativas inócuas e concentrar dinheiro em iniciativas que, de fato, conversem com a sociedade. Não, e assim, o produtor desmatou, multa, faça cumprir, faça que já existe. Então, assim, quem faz bem feito tem que ter sossego. E quem não faz, sim, tem que multar, tem que brigar, tem que isso, tem que aquilo. Só que nesse meio termo... Coloca todo mundo no mesmo balaio. Porque a Amazônia está sendo desmatada pelos pecuaristas. Levanta quem são os desmatadores da Amazônia. Em que ordem desse processo, em que ordem desse processo que chega o gado na Amazônia? Eles vão achar, por exemplo, um cara que fez, aí tá vendo, o cara é um pecuarista, é isso que eu falo, sempre tem os bons e os maus exemplos, mas a hora que a gente pega a média, a hora que a gente pega o histórico, quantos são? Em que momento que entra o gado após o desmatamento? E outra Ninguém coisa. olha pra isso. Alguém quer olhar, é mais fácil falar que é o pecuarista. Alguém vai plantar lavoura depois que desmatou? Bom, pra quem não entende o que é plantar um pé de feijão e criar um carneirinho, não vai ter noção da diferença. Mas uma área desmatada não recebe uma lavoura. Ela recebe gado. Então o gado, ele é consequência e não o principal agente. Na verdade, um crime que a gente tem muito grave no Brasil hoje, e por sinal ontem recebi uma denúncia de um amigo meu, Sidney Zamora, ele tá com área no Amazonas e no Acre, 80% de reserva legal, os caras invadiram a reserva legal dele, desmatam, põem fogo, tá passando fogo para a fazenda dele, ele tem todos os relatórios, ele tem laudo mostrando, os caras já fizeram lá, curral, casas, energia solar, ele pegou placa de carro, placa de moto, ninguém faz nada.
Ele tá apagando o incêndio desde junho, julho. Ninguém faz nada. A equipe dele tem que largar tudo que tá fazendo pra ficar lá, combatendo incêndio de noite. De noite. Então, assim, isso é grilagem de terra. Cadê os culpados? O cara já foi pego, já foi processado. Pegaram lá nas gavetas dele, na busca e apreensão, lá os contratos de compra e venda dos lotes. Então, Falsos. assim, falsos. O cara não é pecuarista. O cara é grileiro. Ele usa a pecuária Posso falar? Não precisa ir longe. pra regularizar a terra. Tem um exemplo aqui em Campinas Pois dessas histórias de invasão e Eu sei até onde loteia é. suas terras aí e é sujo. É sujo. E o cara tá É lá, jogo sujo. lutando, pedindo pelo amor de Deus, gente, conta essa história minha, que Imagina, ninguém liga pra imagina mim. lá, coitado. Que Exato. não... Ninguém liga pra mim. Aí você entra lá, tá todo mundo falando mal do agronegócio. Eu Aí. falo, vamos fazer o seguinte, o agronegócio desmatou? O agronegócio não desmatou. A sociedade desmatou. Porque todo mundo come, bebe, veste, tá? Quem faz Eu acho que essas dá em críticas? árvore. Com todo respeito às florestas e às reservas e isso, eu acho que dá e em outra árvore. coisa, Será que quem faz essas críticas está de cima de uma árvore nativa postando? Será que para abastecer de energia esse celular não houve a derrubada de nenhuma árvore sequer para se transmitir a linha ali de energia? Não, Então, assim, vamos lá. Não tô nem Vamos falando lá. petróleo, hein? Não, tô falando de comida, tô falando de couro, tô Nem do falando de petróleo. sebo, tô falando de soja, tô falando de barrinha de cereal achocolatada vegana, eu tô falando disso. Então vamos lá, será que essas pessoas, eles desmatam, eles quem? São Paulo não era Mata Atlântica? 100% pura quando a gente veio pra cá? Então vamos lá. Porque essa semana eu falei lá, coloquei em algum lugar, 66% do Brasil é cobertura natural. Mas as pessoas usam isso de desculpa para continuar desmatando. Eu falo, as pessoas quem, amigo? Porque você não tá na Amazônia, mas você tá em São Paulo. São Paulo um dia foi mata. E hoje não é mais, para você poder viver, para você poder ter civilização. Entendeu? Então é isso, é hipocrisia absoluta. E absoluta. todas as pesquisas, esses dados de desmatamento, não separam o que é o legal, permitido, do ilegal também, que é outra coisa que tem que separar. Vai tudo no mesmo Tudo balaio. mesmo é. E a nossa máquina pública, o nosso Estado, abraça isso. Fala, vem, é verdade. A gente desmata, temos que parar. Desmatamento zero até 2030. Puxa, já não basta a nossa legislação, que foi a única, o único país que conseguiu condensar uma preservação relevante. Dentro da propriedade rural. Qual será o outro país do mundo, principalmente os desenvolvidos, mas qualquer outro país do mundo, que preserva 66% do seu território em cobertura natural? É isso. Assim, cara, às vezes... Você falou de um negócio do couro, né? Você já ouviu falar do couro ecológico? Já. Que é plástico. Vamos falar assim, plástico. Aí pode, né? Ecológico. Plástico ecológico eu nunca vi, mas beleza. Gente, e aí acabou com a indústria do couro. Vou te Hoje contar o couro outra. é subproduto do Detonou, subproduto. Vou te falar outra. Aqui nossa região, aqui principalmente Vieda, é frio. Então eu vou na academia bem cedinho. E no frio mesmo, eu gosto de usar calça de moletom, porque isola, né? E tô tentando comprar calça de moletom, não consigo. Porque não tem mais calça de moletom 100% algodão. É metade plástico, metade algodão. É feito com um blend de poliéster. Não, e aí é sustentável, É tudo de poliéster. Né? Aí pode. Gente, marcas... É uma hipocrisia. E assim, não, mas o carro, a bateria... Eu falo, gente, de que planeta vocês vivem? Você acha que vem da onde? E a hora que você mexe com uma fonte... A hora que você tira um negócio, um petróleo da vida, que é uma fonte de carbono, que... tá quieta lá, 300 mil anos, não é um negócio que você põe de volta, né? É diferente de um ciclo que, você derrubou uma árvore, mas eu plantei, eu colhi, plantei de novo, colhi de novo. Ali você tá reciclando, Tem um ciclo biológico sendo respeitado. Como que você sequestra o carbono do petróleo que você tirou, que você jogou lá? Como é que você põe de volta? É a árvore que vai pôr de volta? Não, bem, é porque a árvore de noite, ela respira. Né? Ela faz o equilíbrio dela, a planta faz o equilíbrio dela, não é o do petróleo, ela não tá compensando o petróleo. Total. As pessoas acham que... E você pegar, falando de petróleo, né? Hoje a gente tem hidrogênio, já é uma alternativa plausível. Por que não vai em frente? Exatamente. Outro dia eu vi que queriam fazer um avião movido a combustível de grama, que é de capim. Falei, nossa... Pra dar fermentação nesse capim vai ser complicado, cara. Tem que fazer um rumen tem muito dentro do avião. lobby, tem muito... Não tem interesse. A indústria do petróleo é gigantesca, você vai acabar com ela? Não vai. E assim... É mais fácil falar que é o eu acho boi, que né? ainda... mas assim, quanta Que é o área de desmatamento. capim você vai precisar plantar pra produzir
o mesmo tanto de energia que o petróleo te traz. Então, assim, é tudo tão relativo, os conhecimentos, eles são só colocados em capsulinhas, eles não são universais. Né, hoje. Não ligam os pontos Não ainda, ligam né? os pontos, e aí tem a ver com o negócio do QI. Então, isso é uma coisa, assim, é Ou bem o ponto complexo. de que áreas de cerrado que você tá manejando, você tá sequestrando mais carbono do que deixando ela Com certeza. parada lá como ela tava. Isso ninguém fala, Porque né? o povo acha que o Brasil inteiro é Amazônia, originalmente. E o Cerrado, Isso ninguém vegetação fala. baixinha, arbustiva, em muitas regiões baixa pluviosidade, é meio desertinho ali o negócio, pra quem conhece. Pois Tem é. lugar ali E quando você põe um pasto produtivo, com solo corrigido, com pecuária em cima, cara, é um potencial de sequestro de carbono gigantesco. Fora áreas de pecuária que você não pode colocar agricultura por conta de topografia, pedra, enfim. Então é isso. Mas muito bem. Assim, só pra gente começar a encaminhar pro fim, desse processo todo de empreendedorismo, pioneirismo, aposta numa ideia, muitas vezes sem saber, assim, né, e caindo num ponto positivo, qual foi a maior dificuldade do projeto de vocês? Eu acho Nossa. que a criação do... Eu acho que, assim, inicial a criação do Wagyu puro é uma coisa que no começo a gente sofreu bastante, assim, até acertar o manejo desses animais, porque, assim, terceira geração de pecuária, mas acostumado a lidar com Nelore, passamos pelo Brahma, com raças, né, vamos falar assim, normais, né, de manejo. Na verdade, o grande desafio de tudo são pessoas. Isso... São Com certeza. processos e pessoas. Então, até você achar a pessoa correta para colocar na função correta, muitas vezes você não acha, você tem que formar. E muitas vezes a gente se pega fazendo tudo. Então... Para dar o start. Esse é o empreendedor. Você pioneiro. não tem corpo para contratar ou para pôr, então sem dúvida. vai você mesmo. E é justamente isso. Nesse início, eu não consigo contratar um cara fodástico. Especialista. Que vai custar olho da cara para minha operação. Não cabe. O risco fica muito alto. Por outro lado, você precisa desse cara. Então, você fica naquela balança ali. E na verdade, assim, no início a gente começou mais enxuto, mas eu vi que o processo, enxuto da maneira que a gente estava, a gente não iria conseguir crescer. E aí eu comecei a trazer essas pessoas que, assim, você tem que ter líderes dentro do teu processo. Então, você tem que ter o líder na fazenda, a fazenda tem que ser tratada como empresa, não como fazenda. Tem que ter orçamento, tem que ter previsto realizado, tudo tem que ter números. Né? E eu acho que o grande desafio, tanto na pecuária quanto na indústria, como tudo, é trazer esses números, se gerenciar por números, que isso daí é uma coisa que tem um custo alto. Parece óbvio, mas não é. Tem um custo alto você extrair esses números, mas para decisão, assim, te encurta um caminho tremendo. Então, posso elencar inúmeros desafios de toda a cadeia, mas eu acho que o sucesso é ter essas pessoas próximas de você e desenvolver esses indivíduos. Sem pessoas você não vai fazer nada, né? Por mais Justamente. legal que o projeto seja. Não tem. Equipe é tudo aí pra parar de pé isso, entendeu? E me fala uma coisa, cortes preferidos de vocês? Cada hora uma coisa. Todo mundo que gosta muito de carne fala, o meu preferido é tal. Eu falei vários, né? Eu sou, assim, fã de carteirinha, assim, do miolo da paleta. É um corte completamente menosprezado, assim. Pra mim, o dianteiro... Mas completamente menosprezado, mas que te entrega tudo, assim, sabe? E o custo... É o famoso custo-benefício, né? E pergunta quantas vezes a gente come em casa lá uma picanha de Wagyu. Eu acho que não lembro quando foi a última vez, entendeu? Sempre... é capa da paleta. Eu preciso provar pra eu saber apresentar aquilo ali também. Então, cada hora a gente tá experimentando alguma coisa aí diferente. Na verdade, em casa é tudo que hematoma. Dá fora de padrão, vai parar lá em casa, tudo que sobra entendeu? vai parar em casa. Vocês já viram aquele Chef's Table do Dario Cecchini, né? Sim. Já é isso. Eu acho É fantástico aquilo. Eu sempre tive muito essa sensação também. Não sei se você, como veterinário, também. Que eu falava, gente, tem que comer
tudo. Porque se eu amo o animal, eu preciso honrar a vida desse animal e o objetivo dele nessa terra, que é ser aproveitado. Ele morrer pra gente viver, o sacrifício, o princípio do sacrifício. Mas eu Hoje em acho dia que a gente não pode nem falar a partir muito do isso. momento que a gente tira a vida de um animal, como que eu não vou Aproveitar tudo? E ainda mais um nível de matéria-prima do que a gente tá falando, sabe? Tem que aproveitar da melhor maneira possível. Pra mim, não tem cabelo. E a hora que a gente fala, de novo, em sustentabilidade, né? Como que eu não vou valorizar um animal inteiro? Como que eu não vou querer agregar valor até no osso daquele bicho? Claro, óbvio. Porque não é sustentabilidade financeira que a gente tá falando, é respeito, é ética, é moral com uma vida que você criou e fez com tudo aquilo, sabe? Então eu acho que... O tempo das pessoas. Princípios e valores, assim, Tudo. que a gente tem que ter ao longo dessa cadeia toda, né? Mas que não é fácil de passar pra frente, assim, comercialmente. E os cortes de isso dianteiro em especial, eles concentram muito, no caso do Wagyu, o marmoreio, mas um sabor diferenciado também. O sabor do dianteiro é completamente diferente, né? É muito louco. E o A marmoreio... posição de marmoreio no mais dianteiro fino. acontece, é mais evidente do que no traseiro, era o que a gente fala assim, né? Então, Assim, com valor agregado, custo-benefício, na verdade. Eu acho que o short rib também, o short rib é outro miolo corte do acém. sensacional. Como fazemos para encontrar os produtos de vocês? No caso aqui, o produto Daniel, que ele que é da Guidara. Bom, a gente fornece para varejo, a gente não entrega no consumidor final, né? Então, empórios, boutiques, restaurante. Agora a gente está trabalhando mais focado no food, que, querendo ou não, A gente nasceu em pandemia também, então o food não foi um mercado que a gente olhou muito de cara. A gente começou a operação da indústria em outubro de 2020, então foi bem no meio do olho do furacão. Então a gente focou muito nesse mercado de empórios, boutiques e supermercados, e agora a gente está migrando. Migrando não, né? Crescemos e ampliando para o food, food principalmente para esses itens que nem eu te mostrei o colchão duro. Você pegar um bife de colchão duro um negócio que você vai poder comer num executivo no almoço. Num executivo, é muito melhor do que muito contrafilé que você come nesses executivos. E é isso que a gente está trabalhando com esse food. Então, fazer a equipe entender essas ideias nossas também. Porque a hora que você vem com profissionais que já vem de uma ideia formada... Consolidada do que funciona. Gente, pra você mudar a cabeça e falar, não, você vai trabalhar com colchão duro e colchão mole. E o cara fala, não, mas isso não vende. Eu falo, meu amigo, você precisa comprar essa ideia aqui, entendeu? Eu consigo reduzir o CMV e eu consigo te entregar um produto de melhor qualidade. Isso. Só que o cara tem que acreditar na gente. E esse é o grande desafio. Então, vamos lá. Casas de carne das cidades de vocês. Se não acharam Guidara, peçam Guidara. Peçam, confia. Eu já comi, eu experimentei. É maravilhoso. É muito legal, uma experiência A gente única. manda pro Brasil todo. Então... Show. Hoje já tem... Aliás, isso é um grande limitador, né? De vários programas aí. A logística hoje no Brasil é um negócio bem resfriado e congelado, bem desafiadora. Mas acho que a gente já está construindo uma rede de apoio aí. E agora estamos quebrando o paradigma que Brasil produz carne de má qualidade fora do Brasil também. Pois é. Já falei, veio o gringo aqui, ficou impressionado. Isso que ele nem teve muitos dias, eu só começamos o projeto de exportação também. Fantástico. Dar uns passos, abrindo as portas, né? Ele já tem que... Quando, nessa nossa saga aí da carne ESG, vender esse produto para fora, a gente também já estava com a Wagyu, e aí ligando para as tradings lá fora, um trabalho com carne brasileira, junk food. Mandava foto do junk meat. Junk meat. Sério, aí cara? eu pegava foto nossa, das nossas produções, não sei o que, mandava. Aí eu tava na Espanha, o cara veio da Espanha. Conversar. Você tem essa carne? Tenho. Só que aí entra na questão burocrática, que eu não consigo mandar para a Europa, porque faz 5 anos que eles não vêm habilitar nenhuma planta aqui no Brasil. Pois é, cara. Ainda você pode falar, olha, além disso aqui, da carne, do produto em si, tem toda a questão ambiental contrada por trás. Sem dúvida. Então, num país que preserva 66% do seu território intacto. A gente começou com algumas habilitações, estamos bem embrionário nesse processo de exportação.
Mas eu acho que é um dever nosso como Guidara quebrar esse paradigma que Brasil não tem qualidade, é preço. Alguém vai ter que fazer. Então. Alguém vai ter que fazer. Estamos nesse estágio embrionário, eu espero conseguir trazer esse Brasil que nós, produtores rurais, conhecemos e que o mundo lá fora acha... Vê distorcidamente, né? Que a gente é o grande vilão de toda essa história. E onde que eu encontro o Guidara? Instagram? Como é que é? Site? Instagram, @Guidara _meet. E tem os telefone seu? Pode ser. Por favor. Tati. 11 9938 52768. O pessoal vai pôr aí na tela pra gente. Ô, Tatinha, e quem quiser fazer parte aí do programa Wagyu Brasil? Também, Ou 11 9938 Tati é tudo, hein? 52768. Tá precisando aumentar o salário dela, né? Mas é isso, a gente hoje faz... E Wagyu Brasil tudo junto? Como é que é? Wagyu Brasil tudo junto. Arroba. O Wagyu Brasil nasceu dessa falta de informação das raças e a gente precisando de parceiros e novos criadores, tentando fomentar a raça aqui no Brasil. E abordamos do pasto ao prato, literalmente, assim. É um projeto de pandemia também, e que eu resolvi escrever praticamente tudo que eu sabia ali, tá no site, entendeu? Pra compartilhar e trazer informação, porque sofri muito também buscando informação a respeito de criação. Você não acha Estados Unidos, não acha... Austrália, agora Estados Unidos ainda tem alguma coisinha ou outra. E mesmo é realidade diferente, de né? realidade diferente. Então tem muita Austrália... coisa que você não consegue aproveitar, sabe? Então, tem que adaptar para o Brasil. A Austrália, o Wagyu é rústico. Eles não curam umbigo. Não cura umbigo. Pois é. É criado extensivo. É um negócio, a gente foi lá e ficou... Dá até raiva, sabe? Que a gente sofre muito nessa fase da cria. Não tem, e aí esse crocodilo Dundee não era tão rústico assim quanto a gente imaginava, que não tem carrapato. Não tem carrapato. Nas áreas onde tem, o governo te dá vacina, pra você vacinar os animais. Uma seca, então, assim, tem... incidência de diarreia, diarreia baixa, tudo. É outra realidade, então não adianta... Cara, agropecuária tropical. É outro... Esses caras não exatamente, então, assim, não ideia adianta também. O pouco que tem não de cura literatura... uma bicheira. A gente foi num criatório... Não tem, né? Tinha uma vaca que... tinha uma machucada, vocês não tem que prender, dar uma... Não, já fecha. Fantástico. Quem dera, né? E a gente ainda consegue ser mais barato que eles. É isso aí. Então eu acho que é isso. E ali tem bastante coisa também. O que precisarem via Guidara, via Wagyu Brasil, via Associação do Wagyu também, que a gente está colocando em ordem aí, programa de melhoramento genético, a certificação dos abates, que é outro assunto que eu acho bem importante. A formação de técnicos, né? Formação de técnicos, que você chegou aí no curso. Então, tudo isso. Tamo aí. Então... Que as nossas vozes, né? São os nossos técnicos. Então, eles que têm que trazer e disseminar a informação correta e assertiva. Não é qualquer pecuarista que vai trabalhar com Wagyu. Não é. Então, você tem que ter um mínimo de estrutura, manejo, tudo mais, para você ter sucesso. Então, às vezes, você falar um não... necessário. É necessário. Não, tem muita gente que liga e fala, porque eu quero criar... faço um interrogatório com a pessoa e fala, nossa, mas é tão complicado assim? Não é que é tão complicado, é que a gente... É um produto específico. Não adianta eu falar pra você, vender pra você, e daqui 6 meses você me ligasse, você me prometeu que ia valer não sei quanto, que ia dar não sei quanto, que ia pesar não sei quanto e não tá virando. Tem que ter estrutura, tem que ter mão de obra dentro da fazenda pra fazer, porque é um bicho que demanda atenção. Enquanto a gente fala de uma pecuária convencional, que você tem funcionário para cada 800 mil cabeças, no Wagyu a gente tá falando de 400, 500, entendeu? Então, assim, muda... É bem diferenciado, né? É outra história, então... E aí tem que rolar no investimento também. Sem dúvida. É um animal que custa, né? Todo mundo tem que apostar junto. Não custa à toa, sabe? Tudo. Mas é bom. Mas é bom. No final tudo vale vale o crime, a pena. né, Lídia? Demais. Demais, gente. Demais. E... queria agradecer, queria falar que eu tô feliz de a gente
começou a se falar, acho que faz o quê? Mais um ano, mais ou menos. E foi muito legal ter encontrado vocês aqui tão pertinho, ter identificado quem eram essas pessoas que estavam envolvidas nesse projeto. Então, fico muito feliz mesmo. Obrigada por terem aceitado o convite. Muito bom. Se vocês muito precisarem, bom contem conhecer comigo. pessoalmente o projeto de vocês Foi. também e sempre acompanhando. E via Simon, né? Que acabou acontecendo tudo isso. Foi nosso mais elo aí, né? engraçado. Mas... Pra quem não sabe, a Tati e o Daniel foram pra Austrália. O que era? Um congresso? Era um congresso do Wagyu, Um congresso do Wagyu, e eu já conheci o Simon faz mais de 10 anos, né? E ela mandou uma foto pelo Insta. Olha quem tá aqui comigo. Gente, Poxa! nunca tinha falado com a Lídia, nunca nada, assim, foi na caruda, que ele falou que era muito amigo da Lídia e falou, vou mandar uma foto pra ela aqui, pra ver o que acontece, né? Cara, que demais, fantástico. E ele tava vindo pro Brasil uma semana depois, né? Uns dias depois, e ele ia ficar aqui em casa, né? E aí E ele foi falou, assim. não, quero conhecer o Wagyu brasileiro, isso e aquilo. Pra você ver que a gente precisa se ajudar. Esse mercado é muito pequeno, e é isso aí. E é isso aí. Meninos, muito bom. Obrigada, viu? Meninos, que eu Obrigado. chamo todo mundo de menino, gente. Obrigado a você Obrigadão. pela oportunidade. E por levantar essa bandeira aí pela gente também, né? Porque... não é Tô no fácil. meio, tô junto. Filho. Se acabar a pecuarista, primeiro que eu sou também. Se acabar a pecuarista, acabou o meu negócio. Eu vou ter que, sei lá, cara. Vou ter que fazer bordado. A gente é resiliente. É isso aí. Valeu, isso aí. turma. Obrigada. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu, até a próxima.